A Universidade Federal do Tocantins, campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, professor Alex Canguçu. Fala pessoal, aqui é o professor Lucas dos Santos. Nós estamos começando o podcast Fala Consciência, podcast com a temática de ciência e sociedade. Lucas, apresenta o nosso convidado dessa tarde. Alex, hoje a gente vai conversar com Paulo Albuquerque, que é muito conhecido, né, na cidade, é diretor da rádio Unirg FM 95.9, parceiro aqui do podcast, e é professor da Unirg, né, da Universidade de Gurupi, também presidente da Academia Gurupiense de Letras, e vai falar aqui pra gente um pouco sobre os trabalhos, né? Vai falar também sobre o novo livro também. Tem lançamento aqui, né? Vai ter lançamento. Mas à frente vamos tratar sobre esse tópico. Vamos voltar a falar disso. Bem, Paulo, muito prazer em tê-lo aqui hoje, nesse dia, para a gente conversar um pouquinho. Você é uma pessoa conhecida na cidade e é um grande orgulho tê-lo aqui com a gente. Paulo, começar, você tem a vocação de professor, comunicador. Assim, uma curiosidade que a gente tem logo de cara, assim, qual a sua linha de trabalho? Bom, muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz em poder contribuir. E, aliás, sou fã do projeto desde o início, quando surgiu a ideia. Eu pensei, poxa, encontraram um veio. Um veio para conexão, né? Que a gente precisa ter conexão com a sociedade, de uma certa forma. Não adianta ficarmos fechados às salas de aula, com os nossos estudos, com as nossas pós-graduações e com as nossas publicações, se não estivermos conversando com as pessoas. Então, o Fala Consciência tem essa missão e vem cumprindo com muita galhardia. E a gente fica feliz aqui, né, na 95.9, a gente poder reproduzir esses conteúdos tão bem elaborados por vocês e que certamente contribuem muito para a nossa sociedade. A minha formação é humanista, né? Minha formação é ligada às ciências sociais aplicadas. Eu tenho uma formação em Direito, de 1988. Quando surgiu quando fecharam a Constituição, eu estava me graduando em Direito. Né? E assim, surgiu, claro, uma paixão pela advocacia propriamente dita, que logo perdi a paixão também pela advocacia propriamente dita, mas não pelo direito. Eu cheguei a advogar, inclusive, aqui no Tocantins por uns 2 anos. Né? Mas tem algumas coisas que são, digamos, eu acho até pré-determinadas nas nossas vidas. Né? No Sul, ainda menino, eu já trabalhava com comunicação. A minha experiência com rádio começou em 1980. Eu trabalhava na Rádio Cruz Alta AM, né, como operador de som, e ali eu comecei a me interessar pelas coisas do mundo da comunicação. Então eu me interessava por notícias, eu me interessava pelas músicas que rodavam no mundo, no Brasil. Naquele tempo o rádio tinha uma função diferente da que nós temos hoje. Ela era mais informativa, ela era mais prestadora de serviços às emissoras. Então eu comecei a me conectar a isso. Essas coisas das humanidades, elas começaram a surgir ali. E feito o curso de Direito, vim embora para cá, pensei em ficar rico, pensei, vou advogar no Norte, vou ganhar dinheiro. Né? Não deu certo nessa parte. Ainda era Goiás? Não, o estado é de 88, né? Eu formei em 88. Início, né? Eu formei em 88, cheguei aqui em janeiro de 89 para visita. E depois vim em definitivo em setembro de 89. Eu me instalei em definitivo em setembro de 89. E fiquei me arriscando em várias áreas. Né? Por quê? Porque a gente nunca tem segurança sobre... Ainda mais jovem, né? 26 anos, aquela coisa toda. Já tinha mulher, filha, essa coisa toda. Eu pensei, quer saber? Vou levar meu violão. Né? Vou levar meu violão, meu equipamentozinho de som e vou ficar... De fome eu não passo. Né? Tocava aos finais de semana nos botecos, logo. Já tocava há muito tempo lá. Já, né? Tinha banda de rock, essas coisas todas, tocava em bar, né? Então eu pensei, poxa, eu vou me virar em todas as pontas. E aí, tem uma outra passagem interessante da minha vida, porque eu passei 8 anos no Exército. Eu fui sargento do Exército, era monitor de instruções, tá? Eu sempre tive gosto pela comunicação, essa comunicação que a gente faz enquanto professor, né? Interação, trocar conhecimento, informar, ser informado. Então eu sempre gostei disso. Quando eu cheguei aqui, me descobriram também como professor, porque tem uma coisa interessante no Estado, início do Estado, quase não tinha professor. Professores com formação para atuar no 2º grau, por exemplo, eram pouquíssimos. Tanto é verdade que eu cheguei com um curso de Direito e virei professor em 4 escolas, de cara. Para dar o quê? Geografia, português, não sei o quê. Até Direito eu dei, porque tinha um curso que... contabilidade, né? E eu pensei, pô, aqui eu vou me achar. Não, era FAFIC. Não, eu dava curso de Direito no 2º grau. No Colégio Positivo tinha um curso técnico chamado Formação de Ciências Contábeis, acho uma coisa assim. E aí tinha as disciplinas de Direito. E eu pensei, poxa, legal. Então eu fiquei 6 anos nisso.
tocando, né? Dando aulas, fazendo jornal, porque em 1990 nós criamos o jornal Coquetel. Eu tinha experiência de comunicação, conforme eu disse. Uhum. O sócio que veio comigo, colega de formação, tinha experiência com jornal impresso. Então nós pensamos, quer dizer, nós vamos atacar em todas as pontas. Uma cidade com 50 mil habitantes à época, não tinha um jornal impresso circulando com regularidade, nós criamos um folhetinho chamado Jornal Coquetel. E aí eu fui largando gradativamente a advocacia, fui me afastando temporariamente do direito, mas sempre com aquele germe, né, da importância do direito para nós, e entrei no mundo da comunicação em definitivo. Primeiro, para sobreviver, né? E segundo, também pelo gosto da comunicação. Em 2001, quando a FAFIC transformou-se em centro universitário, o cara que assumiu a direção, meu amigo, me chamou, não, vamos criar assessoria de comunicação. Lá estou eu, fazendo assessoria de comunicação para o centro universitário. Então, primeiro você foi chamado para comunicação, Sim. Depois para docente. Aí, depois, o que aconteceu? Eu formei em 2005, fiz a primeira turma de jornalismo da Unirg, eu estava nela. Formei em 2005 e imediatamente passei a ser professor. Acho até que pelas habilidades, conforme eu estou relatando, que eu sempre tive, né? Me tornei professor, dei aula até 2019, como contrato na Unirg. De lá para cá, o que eu fiz? Fiz 2 especializações, uma na área do direito, até para ficar mais gabaritado, e fiz uma na assessoria de comunicação também. Pintou a primeira oportunidade do mestrado em comunicação na UFT, eu também sou da primeira turma do mestrado em comunicação e sociedade da UFT, e eu cheguei, uma coisa interessante, eu cheguei na UFT e pensei, poxa, vou aplicar aqui um projeto que é o sonho da minha vida, né? Porque como eu sou músico, sou um defensor das atividades culturais, eu pensei, eu vou tentar aplicar na UFT um projeto que mostre o quanto que nós estamos em déficit, por exemplo, com a aplicação de um artigo específico da Constituição. Mais miúdo ainda, um inciso de um artigo da Constituição que nunca foi regulamentado. É o que diz que emissoras de rádio e televisão concessionadas precisam destinar um percentual de cultura regional. A UFT não aceitou, claro, era um curso de comunicação e sociedade, né? Mas a minha orientadora, muito espertamente, inclusive já falecida, a professora Verônica, da UFT, da comunicação, Verônica Dantas, maravilhosa. Isso foi no seu mestrado, né? No mestrado. Ela disse assim, Paulo, vamos aproveitar, eu vou te dar uma chance. Vamos mudar um pouco? Vamos. E aí começamos a identificar narrativas de tocantinenses, músicos tocantinenses que têm identidade no canto, né? E aí concluí o mestrado, graças a Deus, bem, né? Mas sempre com aquela intenção de desenvolver a minha ideia de conectar comunicação e direito, porque, veja, os problemas estão juntos. E, na verdade, é a sua formação. Exatamente. Né? Foi caminhando para isso. Exatamente. Aí, na primeira oportunidade que eu tive, fui fazer esse doutorado que eu estou terminando agora, e aí, então, surgiu a ideia de fazer efetivamente o que eu sempre quis fazer. É uma abordagem crítica, né, que, de certa forma, questiona a imoralidade do nosso poder legislativo brasileiro e até do judiciário, porque ele se intromete em tudo, mas tem coisas que ele não quer se intrometer, em deixar 35 anos sem a regulamentação de um inciso de um artigo que eu considero particularmente importante. É mais ou menos isso o que me traz até aqui. Entendi. E é mais ou menos isso que eu defendo. E é isso que está sendo discutido no livro. Exatamente. Essa questão. Eu tenho esse primeiro livro, que é o Cantos em Si, né? É um livro que é fruto da dissertação do mestrado. Na verdade, eu ganhei essa publicação. Enquanto eu estava fazendo o mestrado, eu tive que mudar para Palmas, né? E aí passei 3 anos em Palmas. Lá, por estar 3 anos em Palmas, eu pude participar de uma publicação, de um concurso, de um edital da Prefeitura Municipal de Palmas. Deixa eu dar uma olhada. E aí ganhei esse concurso, né? Pude publicar esse livro. Cantos em Si. Isso. Identidade tocantinense. Esse é o trabalho do mestrado. É uma parte do trabalho do mestrado que eu transformei em livro, né? E eu tive a sorte também de ser indicado para 3 vestibulares. E agora, mais sorte ainda, porque eu consegui, junto à Secretaria de Estado da Educação, comercializá-lo para todas as escolas do Estado. Porque é um livro que, modéstia à parte, pode servir para os professores que trabalham as questões identitárias dentro da formação dos alunos. Cultural, da região, né? Então esse é o primeiro. Interessantíssimo. E esse aqui já é do doutorado que nós falávamos, né? Que é o Direitos Constitucionais em Suspenso, a Imoralidade da Mora. Eu li o release.
Então esse aqui não está lançado ainda, a gente vai lançar agora em setembro, dia 30, num evento da Academia Grupiense de Letras. São pequenas contribuições, não são livros robustos, obviamente eu não tenho a pretensão de dizer, olha, vou cravar algo na ciência, mas eles contribuem com a crítica que eu faço em relação aos temas que eu me proponho. Contribuições relevantes também. Né? Eu acredito que sim. Vamos tratar de cada um deles um pouquinho, Pronto. daqui a pouco mais à frente. Lucas, você vai abordar um ponto? E você consegue relacionar, já que você está relacionando aqui na tese, né? O direito e comunicação. Sim. Como docente, você consegue relacionar isso também? Tranquilamente, né? Porque, veja, todos os problemas relacionados, os que eu me deparo com eles, né? Todos os problemas que eu me relaciono com comunicação, as dificuldades de fortalecimento das identidades regionais e tem a ver com a comunicação, eles estão lá no princípio, lá na raiz do problema, exatamente com a falta de preparo, eu diria, né, das nossas normas para garantir esses direitos. Veja, em 1991, 3 anos depois da Constituição aprovada, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, apresentou um projeto para regulamentar esse tal inciso ao qual eu me refiro. O 221. Isso. Inciso 3º do 221. De 91 até ontem, esse projeto já tinha ido e vindo muitas vezes. Há um lobby no Congresso Nacional que não permite lá, né? isso. Está lá ainda. Está lá ainda. Não, já passou por muita... E outra coisa... muitas das articulações que foram feitas no Congresso diziam o seguinte, poxa, mas isso aborda e questiona e derruba uma outra garantia constitucional muito importante, que é o direito livre das empresas comportarem sem ter indicação. Tipo assim, parece para alguns articulistas, para alguns pensadores, que o fato de impor aos veículos de comunicação de massa um percentual de cultura regional é uma intromissão da legislação brasileira no livre direito de informar. Entendeste? Então esse é o argumento que prevalece. Mas claro que isso é uma falácia. É uma falácia, porque se o Constituinte colocou que é necessário cuidar das identidades regionais do Brasil, se ele, que é o representante do povo, colocou e disse claramente, olha, virá uma lei para regulamentar esse percentual nas emissoras, obviamente nós precisamos respeitar o Constituinte, é o pai Constituinte. Qualquer legislador que venha falar depois disso, ou qualquer magistrado que venha falar depois disso, ou interpretar diferente do que está escrito, ele está cometendo, na minha avaliação, um grave erro contra as minorias do Brasil. Porque hoje nós temos o quê? Uma indústria cultural que prevalece do centro para as periferias, e quando eu digo centro não é só do Rio de Janeiro e São Paulo, é Nova York, Londres, China, Japão. Nós engolimos tudo que esse pessoal nos manda e ficamos muitas vezes de braços, mãos amarradas, exatamente porque não conseguimos espaço para mostrar, opa, nós estamos vivos, nós estamos fazendo isso, nós comemos isso, nós dançamos dessa forma, a gente canta isso. Posicionar a cultura daquele lugar. Não é xenofobia. Tudo, né? Não é xenofobia. Tem uma coisa interessante dessas pesquisas que eu faço, um termo que eu considero importantíssimo. A hibridização, ela é uma realidade. Tudo é híbrido. Não há nenhum problema com relação a isso. Influência sim um dia. Exatamente, não há um problema com relação a isso. O que não pode é uma imposição completa para que você só assimile. Só assimile. Eu acho que isso é um crime que se comete. Que na verdade, quando eu estava lendo a tua release ali, você vai nesse enfoque, né? Sim. Será que a Constituição, aquele artigo, aquele inciso, ele está sendo cumprido, né? Eu acho que efetivamente, seu enfoque é esse, né? E assim, o próprio judiciário nosso, e eu também faço uma crítica ao Supremo, que é o intérprete da Constituição, ele já poderia ter interferido. Né? Fez vista grossa, né? A Constituição nossa diz que tem a responsabilidade por omissão. A própria Constituição previu. Né? O Congresso Nacional está errando por omissão. E quando ele se omite, o Supremo Tribunal Federal, ao identificar um princípio que está sendo relegado, ele tem condições de dizer... Aliás, já fez isso claramente nos últimos meses. O Supremo manda fazer determinadas coisas. Manda, e o Congresso vai ter que fazer. Bom, tem gente que não gosta disso. Eu, particularmente, também não gosto. Acho que o Congresso, que é o representante do povo, tem que ser o principal dos poderes. Mas não é assim. Quer dizer, um ministro, muitas vezes, numa canetada sozinho, determina que se faça determinada coisa. Eu não gosto disso. Mas eu percebo o seguinte, que nesse caso em especial, tu nunca ouviu uma voz de um ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo menos assim, olha, tem uma responsabilidade por omissão aqui e precisa resolver. Nunca. Nunca. E quais seriam, assim, os principais benefícios para a sociedade se enxerga a partir disso aí? Bom, se fosse cumprido. Eu penso, talvez até porque a minha luta com relação a essa coisa de garantia, né, das identidades regionais, é porque eu penso assim, o Brasil é enorme, todos nós sabemos.
o cidadão do Amazonas, ele é diferente do cidadão do Rio Grande do Sul, culturalmente falando. Ele fala um pouco diferente. Claro, somos todos brasileiros, mas ele culturalmente tem formações diferentes do pessoal do Sul. Mesma coisa Mato Grosso, Bahia, né? Eu particularmente considero isso importante, nós preservarmos as identidades. Porque nós vamos construir uma nação, e estamos construindo uma nação grande, mas garantindo determinadas particularidades para esses povos todos. Né? Os indígenas precisam ser preservados, a cultura dos negros precisa ser preservada. Quer dizer, essa pluralidade, essa diversidade nós não podemos ignorar em nome de uma indústria que imponha só do jeito dela. Porque o que a indústria faz? E aí não é novidade, né? A indústria funciona nessa máxima de empurrar tudo desde a metade do século passado. Né? Você vai pegar aí os pensadores alemães lá que criaram o termo indústria de massa, a forma de resolver essas coisas, e eles predeterminam que tem que ser dessa forma. Então, quer dizer, nós precisamos entender que as comunidades podem viver mais felizes se elas não perderem suas raízes. Vocês vão dizer assim, então você é um conservador. Sim. Eu me acho um conservador nesse aspecto, entendeu? E não tenho nenhum dilema de consciência com relação a isso. Eu me acho um conservador. Porque, no fundo, o que nós somos? Nós somos a nossa família, nós somos o que o nosso pai foi, o que o nosso avô foi. As tradições a gente traz muita coisa deles. Traz. Aprende. Não é? E interage, né? Com as novidades, com a Eu acho interessante também que a cultura acaba sendo... resultando produtos também, né? Vendida. Sim. Por exemplo, a gente absorve muito como você está falando, da cultura dos Estados Unidos, da China, hoje em dia da Coreia, né? Tá chegando muito. Sim. Então, assim, gira um mercado, cria-se um mercado. Dá pra gente vender também, né? E na temática do teu livro aqui, produção. A gente vê bem, assim, né? Uma provocação, né? Já há uma interpretação. A imoralidade da mora. Eu ia perguntar isso. O subtítulo já é uma interpretação, né? Sim. É uma interpretação quase que conceitual. E por isso que é bom falar, porque a gente está tratando especificamente desse tema. Sim. Mostra, por favor, Paulo. Nessa câmera. Né? Nessa câmera aí, que é o nosso início da conversa, né? Tratando especificamente na obra. Essa obra aí. Então, a sua intenção era provocar logo de cara, né? E assim, tem uma coisa interessante na tese, que não está no livro, claro que não dá tempo para fazer isso tudo no livro, que é o seguinte, e isso eu acredito que seja justamente o desafio da tese, porque toda tese tem um desafio, né? Se ela não tiver desafio, não é uma tese. E a escolha sua foi muito inteligente. E eu estou ousando propor, sabe o seguinte, professores? Veja, por que só o Congresso Nacional tem que legislar sobre radiodifusão? E inclusive está escrito lá, olha, restritamente o Congresso Nacional legisla sobre radiodifusão. Porque radiodifusão é um serviço tão essencial, tão importante, porque ele interfere até mesmo nas comunicações aéreas. Não há possibilidade de você, por exemplo, que eles, eu vou abrir uma emissora de televisão e sair do dia para a noite e abrir uma televisão, porque você tem que ter uma concessão para isso. Não há possibilidade de eu querer abrir uma emissora de rádio se eu não tiver um canal aberto pelo Ministério das Comunicações e que me garanta que eu efetivamente trabalhe, porque tem as concessões, é exatamente a pontuação, onde que você vai trabalhar, com que potência você vai trabalhar, em que canal você vai atuar. Então, vejamos, o Congresso Nacional disse assim, aliás, o Estado brasileiro disse assim, Congresso Nacional, quem legisla sobre radiodifusão é você, ok? Ok. Porque os estados não podem fazer isso, os municípios não podem fazer isso, a empresa privada não pode fazer isso. O serviço de comunicação, convenhamos, é essencial, é um serviço essencial e que precisa ser controlado pelo Estado brasileiro, por meio do Congresso, por meio da Presidência da República. Nenhuma dúvida. Agora, quem diz que legislar sobre programação de emissoras de rádio é a mesma coisa que legislar sobre radiodifusão? Eu vejo como não. A tese é essa. Essa é a provocação. Essa é a tese. Quem legisla sobre radiodifusão, Congresso Nacional, concessões, retirar canais e não sei o quê, transferir aquela coisa toda. Quem pode legislar sobre programação regional são as assembleias estaduais. Por que não? São as câmaras municipais. Por que não? Porque as comunidades regionais estão representadas em seus espaços pelos seus representantes. No caso das unidades federativas, os deputados estaduais. No caso das unidades municipais, os legisladores, que são os vereadores. Mas vai confundir. Eu não penso assim. Se a gente for olhar, por exemplo, a União Europeia juntou aquela montoeira de comunidades, algumas delas bem diferentes. Não fiquem imaginando que a Europa todo mundo pensa do mesmo jeito, se comporta do mesmo jeito, que não. São muitos estados nacionais que têm, inclusive já brigaram muito. Né? E já brigaram muito entre eles. A gente sabe disso. E eles, para constituírem a União Europeia, eles tiveram que fazer algumas resoluções pensando justamente na manutenção das identidades. Então, legislação sobre, entre outras coisas, né, educação,
a forma de proliferar suas culturas, eles mantêm separado cada uma das unidades, faz a sua legislação, estabelece o seu jeito de tocar as coisas. Né? Então, guardadas as proporções, eu penso que nós, e esse é o desafio da tese, que nós podemos propor, sim, uma forma de manutenção das identidades regionais brasileiras, mudando o conceito de radiodifusão. A radiodifusão é uma coisa que está escrito, e um outro conceito que pode ser criado é justamente sobre como que se programam as emissoras de rádio e televisão. A gente pode pensar assim, poxa, mas o Paulo está dando muita importância para a rádio e televisão. Hoje em dia, com a internet, está todo mundo surfando na onda. Aí tem um engano outro muito grande. Porque rádio e televisão também andam na internet. E muito mais forte do que o indivíduo. É verdade. Conteúdos de rádio e televisão estão na internet, estão no YouTube, estão nas redes sociais. Os caras segmentam, fazem os tais cortes e nos empurram do mesmo jeito que eles querem. Então não é um terreno onde nós, cidadãos comuns, empresas privadas, podemos dizer assim, olha, nós estamos agora em pé de igualdade. Não, nós não estamos em pé de igualdade. Ô Paulo, me chamou a atenção, então você está falando que a radiodifusão é controlada pela União, né? Sim. E aí a sua proposta de estudo é que detalhe melhor e preserve a diversidade se sair alguma parte desse controle para os diferentes estados da nação. Em que parte específica que é? O que controla a União? Só para a gente clarear um pouquinho mais. Legislar sobre radiodifusão, e aí a gente pode ir lá no Getúlio Vargas. Né? O Getúlio Vargas foi onde surgiram os primeiros conceitos, porque aí o rádio começou a, digamos assim, ser importante nos anos 30. Getúlio Vargas entrou no poder, tanto que ele criou a tal da Voz do Brasil, que tinha outro nome. Tá até hoje, né? Quer dizer, os caras perceberam... É ótimo, eu adoro. É uma forma que o Estado, qualquer Estado, acha para, tipo assim, comunicar as suas coisas, fazer a sua propaganda e manter uma certa unidade na comunicação. Divulgar, isso, né? Da imprensa nacional. Ok. Eles pensaram assim, poxa, é conosco. E aí fizeram toda uma legislação já inicial, embora não tenha muitas abordagens lá. Começa a ter uma preocupação maior com a questão da legislação sobre radiodifusão na época dos militares, em 63, 64, 62. O Código Brasileiro de Telecomunicações é de 62. De lá para cá, com toda essa aparato de tecnologia que foi surgindo, fizeram muitas outras leis esparsas que vêm chegando. Mas ainda estamos sendo regidos pelo conceito antigo de radiodifusão. A própria Constituição de 88, e olha, o que os caras fizeram? Eles criaram 4 artigos para comunicação social. 4 artigos, 220, 21, 22 e 23. Dentro desses artigos está exatamente o meu foco do estudo. Está o meu foco do estudo. Né? Eles criaram 4 artigos. Eles não mexeram no conceito de radiodifusão, eles não tiraram da União, mais precisamente do Congresso Nacional, o direito de legislar sobre radiodifusão, exclusivamente, mas eles disseram nesse 221, inciso 3º, olha, isso é tão importante, radiodifusão é tão importante, comunicação social é tão importante, que nós precisamos guarnecer as nossas identidades regionais. Uma fração. Isso. E disseram que será um percentual estabelecido em lei. Cada rádio e televisão do norte ao sul, do leste ao oeste, terá de cumprir isso. Né? E o percentual nunca veio. Imaginava-se que seriam os 20%. Esse é o ponto. Porque se regulamentasse o artigo 221, o inciso do 221, eu não precisava, nem estava falando sobre isso. Porque estava tudo certo. Então, agora eu peguei o Entendeu? fio da meada. E aí teve tentar conectar isso. Teve uma polêmica durante as eleições a respeito disso, né? Assim, que eu acho que se conecta com o que você falou. Que das eleições do ano passado, o pessoal falava, regulamentar a mídia. E aí, do outro lado, o pessoal falava, não, mas liberdade de expressão, né? Sim. Entra nesse ponto também. São os tais princípios constitucionais, né, que são importantes, né? Nós vivemos num país democrático, né? Nós vivemos num país que tem garantias que são asseguradas pela Constituição de 88, garantias individuais importantes, né? Garantias empresariais importantes, dentre elas a livre manifestação do pensamento, né? O direito de empreender, são importantíssimos. Direito à vida, direito de empreender, direito de opinião, de expressar opinião, tudo isso está garantido. Né? Embora, e aí, como a sociedade é muito plural e a cada ano a gente está tendo mais dificuldades com relação a essas coisas, surjam vozes divergentes de, opa, está sendo burlado determinada coisa. Então, o mundo do direito, a ciência do direito, não é uma ciência, digamos assim, estática. A ciência do direito é uma ciência que ela é
conduzida, inclusive com discussões. Você vê, por exemplo, você pega uma votação do Supremo Tribunal Federal, você vê vozes lá que às vezes dá 5-6, 4-3, tipo, poxa, mas os caras não entendem da mesma forma. Não entendem da mesma forma. A ciência do direito é isso. E prevalece muitas vezes o que a gente, muitos entendem, poxa, houve uma injustiça. Mas houve uma decisão. E é isso que é o bonito do direito. Não há nenhuma questão com relação a isso. Certo? A sua opinião você continua com ela, mas a decisão foi exatamente, continua. A decisão, o que prevalece é o que está ali, é o que foi decidido. Então, assim, a garantia da manifestação do pensamento é, inclusive, um dos argumentos que é usado pela ABERT. A ABERT é a Associação Brasileira dos Representantes dos Donos de Rádio e Televisão, que diz assim, poxa, isso é inconstitucional. Querer que o Estado legisle sobre programação, radiodifusão é inconstitucional, não podemos, os caras vão interferir na nossa vida. Outra coisa que é importante também falar, né? Todos os donos de rádio e televisão das grandes redes dizem o seguinte, olha, a produção regional é cara, não tem mercado publicitário para bancar isso. Aí é que pega, né? Você vai fazer um documentário, né? Você vai fazer um documentário, ou, por exemplo, aceitar um documentário de alguém dentro de um veículo de comunicação. Vamos imaginar, a televisão Anhanguera. Ela tem que abrir 20% para produções regionais. Ela, de repente, não tem essa estrutura. Porque isso é caro. Televisão é caro. Né? Mas o que acontece? Nesses anos todos, de 91 até a última manifestação que teve nesse projeto de lei da FEGALI, eles pensaram o Fundo Federal de Cultura, Fundo Nacional de Cultura, para bancar esses projetos. Então, além de determinar os tais 20% que nunca vieram, eles também pensaram, poxa, e isso foi uma discussão interessante, terá de haver nas regiões um recurso do Fundo Federal Fundo Nacional de Cultura para garantir as produções. Então, por exemplo, você tem uma produtora, você tem interesse em fazer vídeo documentário sobre coisas da região e não tem dinheiro para fazer isso. O Fundo Nacional de Cultura acaba te ajudando, financiando isso para que o teu produto seja, primeiro, pago, né, e seja veiculado. Então, é uma estratégia interessante, mas que também, por enquanto, está nadando e morrendo na praia. Cadê esse fundo? Não, entendeu como é que é o negócio? Não andou. Então o inciso que você aborda é o inciso terceiro, né? Exatamente. Então, no seu exemplo aí, esse 20%, esse custo que ele teria, ela estaria tentando atender esses incisos? Exatamente. Só que não seria uma obrigação? Sim, e tem que destinar o espaço. Pois é. E mais do que destinar... A justificativa de ser oneroso resolve? Sim, porque se tivesse um Fundo Nacional de Cultura, aí, por exemplo, você pode criar anualmente editais para os produtores. Veja como a coisa começa a ficar mais interessante ainda. Estamos falando ainda digamos assim, na regulamentação, sem precisar entrar na minha tese. A minha tese é outra. Você diz, já que não quer fazer isso, então bora fazer do outro jeito. Essa é a tese. Tá. Entendeu? Entendi. Mas se é para fazer desse jeito, pergunta boa. Essa é boa, se é para aceitar que a regulamentação é boa e basta, com determinação de percentual, e também dinheiro do Fundo Nacional de Cultura para que os produtores regionais façam. Por exemplo, eu sou um músico, mas eu não tenho dinheiro para pagar fazer uma música. Ok. Anualmente tem um edital, ou mais de uma vez por ano edital, para que eu produza no estúdio a minha musiquinha regional. Vai ter critério? Vai. A tua música tem que ser com algumas características regionais, ok? Porque é isso que importa no que eu defendo como importante. A manutenção das culturas e valores regionais precisam ser, nos veículos de comunicação, cantadas, decantadas, exibidas, vídeo, tudo, foto, qualquer coisa, tudo pode aparecer. Exatamente. Exatamente. E aí tem um outro aspecto interessante, professores, porque, por exemplo, tem gente que não se toca nisso. Rádio e televisão são concessões públicas. São. Entendeu? Tipo assim, o cara diz, eu sou dono da rádio, eu sou dono da televisão. Pera um pouquinho, você é dono, vírgula. Porque é uma concessão. O Estado brasileiro pode chegar no final da concessão e dizer, não, eu não quero mais você porque você não cumpriu. E tá tudo certo. E Paulo, essa é a minha pergunta que eu queria entender. Aquele percentual que fala no inciso terceiro, tá lá, tem um decreto, tem a Constituição, né, tem um artigo lá 221, que fala sobre essa temática nossa, de divulgação, do jornalismo, cultura, etc., e os itens, né? Aqueles itens que tem lá. No terceiro, que fala dessa percentagem, né? Minha pergunta tá na Constituição ali, que regionalizado na região tal tem que ter essa oportunidade. Sim. De dar a voz à cultura, sim, né?
Mas cadê a fiscalização para que isso funcione? É isso que eu não estou conseguindo conectar, entendeu? Sim. Tipo, se um determinado veículo não está atendendo o inciso terceiro, ele não está cometendo uma gravidade, Então, ele não vamos lá. pode ser chamado para poder fazer cumprir, ou ele vai falar que não tem um de recurso em fundo e isso é suficiente. Então vamos lá. Entendeu a minha questão? Entendi. Deixa eu só pegar aqui o inciso 3º da Constituição da República. Tá? Só para que o nosso... Ouvintes. Isso, o cara que está assistindo a gente sabe do que a gente está falando. Diz o seguinte, o artigo 221, o caput, que é a abertura, diz o seguinte: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Princípios. O que é um princípio, segundo a Constituição? São bases. Bases. São bases. É tipo assim, olha, nós vamos por esse rumo, galera. Direcionar. Porque, exatamente. Não quer dizer assim que um princípio deva valer mais do que uma lei. Se bem que tem jurista que entende que o princípio é mais forte do que a lei. Quando a gente colocou nas mãos do Supremo Tribunal Federal para que ele começasse a entender melhor sobre os princípios, muitas vezes a gente não entende. Poxa, mas como é que esses caras tomaram determinada decisão que mesmo que contrariam a lei que está escrita? É porque existem princípios. E existem umas escolas do direito que dizem que o princípio é mais importante do que a lei propriamente dita. Mas isso é outro assunto. Tá. Então é o seguinte, a produção e a programação das emissoras de rádio atenderão os seguintes princípios. E aí entra no terceiro, que é o que nos interessa. Diz o seguinte, o terceiro. Regionalização da produção cultural. Olha só, esse é um princípio. Regionalização da produção cultural, porque nós sabemos que existem grandes canais de televisão e rádio que comandam de Rio e São Paulo praticamente o Brasil todo. Isso, há muito tempo. Há muito tempo. Então, princípio, regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Ok? Perfeito. Vírgula, conforme percentuais estabelecidos em lei. Aqui está o problema. Sabe por quê? Porque os percentuais nunca foram definidos. A lei nunca veio. A lei nunca veio. E ninguém questionou. Não. Eu tô falando, eu tô historiando aqui um pouco. Né? Eu tô historiando um pouco. Não, tem muita gente que escreve sobre isso. Eu não sou, graças a Deus, eu não sou o único. Mas o que mais importa para todos nós é que, digamos assim, a gente não viu de parte do Congresso Nacional uma preocupação. São 35 anos de Constituição, cara. Já passaram quantas gerações aí? Não se preocupou na regulamentação, né? Uma vez eu vi agora com um jovem deputado federal, ele disse o seguinte, eu achei interessante a fala dele. E eu fiquei preocupado com a fala dele. Porque ele disse o seguinte, olha, quando tem alguma coisa para o Congresso fazer e o Congresso não faz, ele já fez. Se vocês já me entenderam. Se ele não decidiu algo, é porque ele não quer decidir. Ele quer ficar omisso. Né? Exatamente, ele não quer decidir. Já está decidido, ele não quer. Claro. Entendeu a jogada? Entendi. Eu fiquei preocupado. Porque isso dá margem para nós questionarmos, por exemplo, o que quis o pai constituinte. Se o pai constituinte, em 88, disse, olha, tem um problema bem aqui que a gente precisa cuidar dele. E eu vou deixar encaminhado para que se resolva logo em seguida. Quer dizer, nós mudamos, será que mudou isso? Será se nós derrogamos sem derrogar um artigo e um inciso da Constituição? Entendeu? E eu tenho um colega do direito que diz assim, não, isso aí, o que está na Constituição pode muito bem receber entendimento diferente do Supremo Tribunal Federal. Mas eu participo de uma outra linha de pensamento. Eu penso o seguinte, se está escrito, tem que cumprir. Ah, não é para cumprir? Então, retira. Faz uma emenda, retira. Eu sou legalista nesse aspecto, entendeu? Retira. E aí entra uma outra coisa que também tem a ver com o princípio. Qual que é o princípio nosso? Nós precisamos manter uma unidade nacional, mas precisamos respeitar direitos, garantias individuais das minorias que estão espalhadas no Brasil. Sim. Então, essa é exatamente a minha preocupação. Né? Esse é o foco do estudo. Entendeu? Então, Paulo, eu precisaria de uma força no sentido contrário da sociedade para fazer com que o poder legislativo ali e o executivo transforma aquele inciso terceiro em ação concreta. Regulamentar a lei. Que é uma lei. E essa lei já existe, assim, ela está no Congresso, rolando. Então eu entendi. Então entendeu? esse é o ponto. Ela está rolando. Né? Muito provavelmente essa força ia ter uma contra-força aí do lobby, né? Que ele falou. Nós temos muito problema porque o lobby das empresas é muito maior que o lobby do povo. E aí temos um outro problema, que cultura, infelizmente, está lá no final da fila das nossas necessidades. Não sei se vocês concordam comigo.
A gente fica num lufa-lufa no dia a dia e muitas vezes eu sei que nós formamos de repente um ciclo pequeno de pessoas que tem essa como uma bandeira importante. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, ela não se liga nisso. Ela fica engolindo, regurgitando tudo que ouve, tudo que falam, né? E acaba, digamos assim, pulando para um barco maior. E às vezes o que acontece também é o seguinte: por que nós temos uma certa tendência em não valorizarmos o que é nosso? E isso é meio que generalizado. Não estou falando mais só de música. Por que a gente tem uma tendência de gostar do que vem de fora? Porque existe uma lógica da indústria, uma indústria que nos diz, não, é isso que você vai gostar, é isso aqui que você vai gostar. E você recebe tanto aquela pressão que você acaba gostando mesmo. E tem muitas coisas boas, não há nenhum problema, eu não tenho problema com relação ao que vem de fora. Nunca tive. Entendeu? Eu sou gaúcho. Quer dizer, a minha cultura, entre aspas, é uma outra cultura, a minha base de cultura é uma outra cultura, musical, cultural, tudo. Entendeu? E eu estou aqui defendendo algo que eu entendo ser importante. Porque quando eu cheguei aqui em 88, em 89, havia aquela coisa assim que para mim era desafiante, um jovem. Né? Eu pensei, poxa, aqui nós temos a oportunidade de cavocar o que é que nós temos aqui para que a gente possa criar um conjunto novo no norte goiano, no estado do Tocantins. Né? E a gente possa, daqui a alguns anos, assim, poxa, nós construímos algo que é nosso, próprio. Nós não somos mais goianos, nós não somos nordestinos, nós somos tocantinenses. Né? E coisa que o gaúcho tem, né? O gaúcho tem uma tradição. Esse é um aspecto. Isso que você trouxe, né? Exatamente. Eu penso que ajudou. Com certeza. E assim, até você falou aí da Voz do Brasil, né? Eu já percebi também um interesse de rádios a nível nacional também acabar até com a Voz do Brasil. Sim. Porque aí eles vão ter aquele tempo, né? Aquele pra horário comercial, ali, né? Porque aquele horário ali é destinado para o dono sem custo. O dono, quem é o dono? É a União, né? A União diz, não, pera um pouquinho, tudo bem, eu te dou a concessão, mas tem uma hora minha aí. Falta a gente entender isso, que o dono não é o dono da emissora, o dono é a União. Não. A União, ela concede o direito de explorar o serviço de radiodifusão, é da União, o direito de explorar o serviço de radiodifusão. E aí veja como é fácil, pelo menos na minha cabeça, né, de quem defende uma tese, é fácil de entender. Não há nenhum problema da União explorar o serviço de radiodifusão. O problema que eu vejo é a inépcia da sequência do poder em dizer o seguinte, espera um pouquinho, vamos garantir que o cidadãozinho lá do fundo do Pará tenha condições de se ver no veículo de comunicação que circula na cidade, que tem concessão na cidade dele. Né? Porque os caras assistem todas as novelas que são produzidas em Rio e São Paulo, todos os filmes que são produzidos em Hollywood, todos não sei o que, chefe de cozinha de não sei onde, Rio e São Paulo, e não tem nada a ver com ele. Sabe até o clima. Exato, não tem nada a ver com em São Paulo, se dá engarrafamento na Avenida Paulista. As informações são muito bem-vindas. Eu acho que quanto mais o sujeito tiver conectado ao mundo, eu acho que melhor. Ele cresce com isso. Mas ele não pode abrir mão da sua identidade. Das coisas dele. Ô Paulo, você falou do artigo aí, mas aponta um caminho. Sim. Quais são esses caminhos? O caminho é a regulamentação da lei, caso... regulamentar a lei. A União. Do jeito que a lei ficou, eu acho que foi em 2017, a última movimentação, não tenho certeza se é 2017, ficou ótima. Ficou ótima. Eu achei que ficou assim, de todas as discussões que houve, o Congresso Nacional acabou sendo feliz, porque definiu o percentual, né? Definiu a criação do Fundo Nacional de Cultura, definiu horários para que esses conteúdos possam ir, porque senão muitas vezes também acontece do veículo de comunicação dizer o seguinte, eu tenho que dar mesmo, então é o seguinte, é da meia-noite às 2 da madruga. Entendeu? Sacanear com... entendeu? Então, assim, então ele também define isso, os horários em que necessariamente esses conteúdos deveriam ir ao ar, devem ir ao ar. Então, eu acho que a lei ficou redondinha. Na minha avaliação, está redondinha. A última modificação que foi feita, a última discussão que foi feita entre Câmara dos Deputados e Senado, eu acho que resolveu todos os problemas que eram questionáveis. Porque, assim, eu no fundo, eu também acho chato ter que dizer para um veículo de comunicação, abre um espaço aí que eu quero botar tal coisa. Eu acho chato isso. Eu sou um liberal, entre outras coisas. Né? Eu acho chato você impor. Né? Pode parecer um contrassenso, mas eu acho que é terrível você ter que impor isso. Né? Mas eu preciso respeitar o que disse o pai constituinte, o legislador da Constituição. E aí entra exatamente... Que é a voz do povo, né? Entra em cena, exatamente, entra em cena justamente o que eu entendo como importante. Por isso que
que a gente fica aí com essas bandeiras hasteadas. Eu não sei nem até quando vão ficar, mas enfim. E na tua proposta de doutorado está embasada nessa nova lei? Sim. Então a proposta é a aprovação dessa lei, né? A proposta é ou a regulamentação da lei, mas eu tenho a ousadia de propor como tese que estados possam legislar sobre programação de rádio e televisão. Os estados possam legislar. Porque as concessões são dadas para funcionarem em determinadas regiões, estados e municípios. Nós temos concessões, por exemplo, de rádio, que são de Gurupi, né? E essas rádios precisam respeitar essa regionalidade. Elas precisam atender essa regionalidade. Então é o seguinte, a União não está legislando, não quis, que nem diz o deputado, ela não, já está decidido por nós, por que não termos um novo conceito? É um novo conceito de radiodifusão que eu estou propondo. Entendeu? Separar essa coisa de regulamentação do serviço, tipo dar concessão, retirar concessão, aumentar potência, né? Fechar a concessão, não cumpriu tais itens, então tira fora, abre para outros. Isso a União pode fazer muito bem. Ah, não, aqui não tem canal, porque eu não posso dar um canal aqui, porque interfere nas conexões de avião, não sei o quê. Tudo bem, isso é a União que pensa. É estratégico, é defesa. Tem até defesa no meio. Agora, soberania, melhor. Né? Agora, a minha avaliação é que a programação regional ela pode ser... Mas não fere... regional? Isso não fere a questão do respeito à Constituição, se um Estado definir isso, ou a região? Não, por enquanto fere. Porque o entendimento tem sido o mesmo. Qual que é o entendimento que tem sido o mesmo dentro do Poder Judiciário? Essa é uma questão interessante. Veja, aqui em Gurupi... Mais ou menos. Eu estou falando demais, né? Não, você tem que falar muito isso. Aqui em Gurupi, quando eu fui vereador em 97. Eu li a tua... Eu fui vereador durante 4 meses aqui. Eu fiquei na primeira suplência e acabei assumindo. E eu já tinha naquele ano essas bandeiras. Eu criei uma lei municipal que acabou sendo declarada inconstitucional, porque eu estabeleci na minha lei. Foi aprovado na Câmara, 20% da programação, tal. Eu já tinha isso em 97. Né? A deputada Dolores Nunes, deputada estadual, mãe da atual prefeita Josi, também tinha uma lei similar na Assembleia Legislativa. Entendeu? Eu acho que até anterior à minha. Tá? Também similar. Tanto a minha quanto a dela receberam, dentro do Poder Judiciário, um sonoro não. Por quê? Eles vão cru no que diz a Constituição. O que diz a Constituição? Vou repetir. Quem legisla sobre radiodifusão é a União. Isso é errado. É a União que legisla sobre radiodifusão. Então, quer dizer, esta já é um entendimento, né, que existe com relação a decisões judiciais. Então, assim... Tem que mudar lá. Ou a gente briga para que regulamente, aí o Congresso pode fazer isso, que é o representante maior do povo. Não, é o seguinte, vamos regulamentar esse inciso aqui, a partir de hoje será desse jeito, a gente vai definir assim. Ou então, a ousadia da tese. A ousadia da tese qual que é? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Legislar sobre radiodifusão é uma coisa, legislar sobre programação de rádio e emissora de rádio é outra coisa. Tem a ver com outras coisas, outros valores, outros padrões. Não tem nada a ver com radiodifusão propriamente dita. Essa é uma defesa que ninguém fez ainda. A minha pergunta em cima do que o Lucas estava falando, a minha ideia era o seguinte, mas você acabou explicando, se teria condições do governo estadual independente criar... vai ser inconstitucional, né? Do mesmo jeito. Fere também. Assim como o município feriu o Estado também. Então, enfim. O legislador do município, o vereador, o legislador do Estado, o deputado, ele vai entrar na mesma redoma que nós entramos. Então, essas experiências já aconteceram. O caminho é o que você está fazendo. Vários, né, pesquisadores tratar o tema e isso for levado, provocado por uma linha. Você falou o artigo 221. Sim. Mas você falou que tem o 220 até o 20, 21, 22, 23 são os capítulos, estão no capítulo da comunicação social. Da comunicação social. Então, quanto mais pesquisas, crítica, levantamento de posição, diversidade de ideias nesse tópico, vai provocar. Isso. Provocando, aí aquilo que eu estava falando, daqui para lá. Você sabe uma coisa interessante? Porque senão não vai mudar. Porque se chegar ao entendimento do Supremo lá, ele vai... Não, fere e pronto. Teve um ministro do Supremo, acho que se não me engano foi o Barroso, que disse o seguinte, tudo bem, porque a própria Constituição prevê que quando o Congresso Nacional deixa de legislar sobre algo que ele tem que legislar, e aqui é um caso que ele teria de legislar, ele pode ser responsabilizado por omissão.
E aí provocou, já teve uma consulta feita e o ministro falou, dizendo o seguinte, não, tudo bem, a gente pode até entender que há omissão do Congresso Nacional, notificá-los, mas não tem força para obrigá-los a fazer. E aí entra um outro questionamento meu. Como é que o Supremo Tribunal Federal acha força para fazer as coisas que lhe interessam politicamente? Sim. Porque o Supremo Tribunal Federal já fez muito disso nos últimos meses, especialmente. Ele diz, espera um pouquinho, não é para fazer isso não. Ele diz e determina. E os presidentes das casas legislativas têm feito, invariavelmente. Então, ele tem forças para fazer determinadas coisas e não tem forças para fazer outras. Esse é um questionamento também. E aí eu vejo que há... e eu coloco mais responsabilidade no legislativo. Mas também coloco responsabilidade no judiciário. Então, a imoralidade da mora é atribuída aos dois poderes. O povo representado, que é o mais importante, que deveria estar cuidando do povo, e o judiciário, que por vezes se arvora de defensor das minorias, das garantias, dos direitos, e acho até que ele tem que fazer isso mesmo, não há nenhum problema, mas ele escolhe quais os campos de batalha dele. Uma outra coisa importante. Não é também difícil de compreendermos que nós temos um lobby muito forte dos veículos de comunicação em Brasília, no Congresso Nacional. Isso há muito tempo, né? Desde sempre. Então, há um lobby, esse lobby é feito pela ABERT, e esse lobby, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, são os patrões. Né? Os concessionados. É o que libera. Isso. Eles têm um lobby. E aí a gente pode fazer um raciocínio bem simples também. Você acha que o congressista, esse que deveria, ele vai ficar, digamos assim, declaradamente contra a ABERT? Contra quem representa a comunicação social de massa? É muito difícil. Né? E tem mais um outro problema. Desde o tempo do Sarney, passando pelo Fernando Henrique, passando pelo Lula, passando por Dilma, passando por Bolsonaro, o que mais houve foi distribuição de canais de comunicação, sabe para quem? Políticos. Eu não tenho número aqui, na minha tese tem. Eu fiz uma pesquisa. Eu tenho uma pesquisa. Quantos políticos são donos de canais de comunicação? Então veja como existe um conluio. Então não há interesse do político, porque muitas vezes ele também é dono do canal de televisão ou de rádio. Entendi. Não há interesse. E aí, por isso que eu fico puto da vida com o Supremo. Entendeu? Porque nós estamos vendo escorrer pelas mãos uma oportunidade de fortalecermos essa coisa da regionalidade. E não é para fazer briga com ninguém, não. Por favor, não me entendam. Não é para dividir ninguém, não. Não. O que eu quero é que o tocantinense sinta orgulho do que ele é, da raiz dele, se empoderar. Entendeu? E que ele consiga espaço para dizer isso a todo pulmão. Entendeu? Essa é uma questão interessante que eu penso. Então, a temática de sua pesquisa ela é bem relevante e infelizmente não está saindo do lugar. A crítica que você coloca é essa. Há anos, 35 anos, as coisas estão rodando aí e não sai. Parece que não tem interesse mesmo. Né? Eu fico bem triste, assim, Paulo, quando muitas vezes os alunos chegam para a gente e eles têm esse pensamento porque foi algo que foi passado para eles. No Brasil as coisas não avançam. No Brasil a gente tem uma ciência fraca porque o Brasil é assim mesmo. Sim. Né? Aí eu vou começar a falar, não, gente, não é assim não. Aí começo a falar os nomes que nós tivemos e que nós temos na ciência no Brasil, porque no caso da minha área, né? Sim. Assim. Mas também na parte de biologia, né, Alex? Isso. Então aí eu vou falando os nomes. Muitas vezes eles não sabem, não conhecem, né? Até porque tem coisa mesmo que só o pessoal da área que sabe. Mas assim, porque é ensinado mesmo que a gente... tem que se conformar. Tem que se conformar que aqui, não, o Brasil é assim mesmo, nunca deu certo, nunca vai dar. Então é algo que é colocado, né? Eu tô fazendo esse curso que eu tô fazendo na Argentina, né? Na Universidade na Universidade da Argentina. Né? Em Buenos Aires? É em Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires. Eu quase que tive... Aliás, eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer o colegiado entender o que eu queria, né? Por vários motivos. Primeiro porque eles têm lá um foco que é voltado ao direito do trabalho, direito penal, né? Tudo bem, é o foco da universidade que eu estou fazendo. Eles querem mais trabalhos nesse sentido. Mas eu fui com um jeitinho, né? Achei um orientador que entendeu, inclusive não é nem advogado, meu orientador é um sociólogo, então já é mais fácil dele compreender as minhas angústias, né?
E eu acredito que fui feliz na escolha do meu orientador. Eu também, com os anos de experiência, a gente vai começando a ficar mais esperto. Né? Assim, eu não vou me atracar aqui com um advogado laboralista, por exemplo. Tem muitos doutores lá que são da área do trabalho, né? Do direito do laboral mesmo. Né? Do trabalho. Enfim, mas eu tive dificuldade. Tive que conversar muito com ele para ele compreender exatamente quais são as angústias que eu tenho como brasileiro. E tem uma coisa interessantíssima, por exemplo, é uma diferença crucial que entre o Brasil e a Argentina. Entre tantas. O argentino, a Constituição dos argentinos tem, se eu não me engano, 200 vezes a palavra nação. Eles se tratam como nação. E aí tem um conceito importantíssimo e forte do que é nação, nacionalismo. Se você for olhar a Constituição do Brasil, você não encontra a palavra nação. Nós não nos tratamos por nação, nacionalismo. Veja, são fatores conceituais importantes. Então, para ele, que está me orientando de lá, ele pensa assim, poxa, mas precisa dessa preocupação mesmo? Né? Não que lá não haja diferenças entre as cidades, né, entre os distritos. Ah, sim, você vai no Chaco, por exemplo, você vai ver um grupo maior de indígenas, representantes que são bem peculiares, eles têm culturalmente diferença do cara que mora na Grande Buenos Aires, isso não há nenhum problema. Mas eles têm um sentimento de nacionalidade maior que o nosso. O sentimento de união deles é maior que o nosso. E aí, se você quiser fazer uma associação livre, você vai pensar assim, não, é verdade, os argentinos são mais unidos. Quando eles vão pro cacete, eles vão juntos. Bom, principalmente né? nesse mundo do futebol. Né? É evidente. É evidente isso. Então, quer dizer, eles têm esse sentimento de nós somos um corpo só, bem mais forte que o nosso. Tem a ver com fatores da formação dele. E o Brasil, até porque foi tão fatiado, né? Tão fragmentado que nós temos um pouquinho de dificuldade. E aí isso repercute na própria legislação. Né? Esse puxa para cá, empurra para lá. A Constituição nossa, apesar de ser um grande esforço, né, dos nossos constituintes em 86, 87, o Brasil saindo de um período ditatorial, muitos direitos e garantias, chamada Constituição Cidadã, né? Muita coisa foi colocada no papel. Pô, maravilha, 200 e tantos artigos e tal. De certa forma não resolve muita coisa, porque a gente está vendo que é tudo letra morta. Não, tudo eu estou exagerando, mas uma grande parte é letra morta. Não vai adiante. Não se configura em garantias, efetivamente. A gente está brigando até hoje para isso que eu estou mostrando aqui. A gente está brigando até hoje. Algo que poderia ser patente. Dizer assim, ó, promulgou a Constituição hoje, ano que vem já fazemos essa regulamentação. Né? Mas não, são os lobbies, são esses interesses divergentes que acabam atrapalhando muitas vezes. E não é só nesse aspecto. Se você for pegar, são muitos os artigos e incisos da Constituição que até hoje são letra morta. Parados. Curiosidade, você citou a Argentina. Como que é esse ponto na Argentina? Dessa questão de regulamento. Estudei. Eles têm uma legislação, se eu não me engano, de 2000. Eu vou chutar a lei aqui, mas não lembro a data. Eu sei se é 2015, 2014, onde eles tratam disso sobre concessões e programação. Eles têm uma lei mais moderna que a nossa. Na minha tese tem isso. E eu trago. Você traz trago para a tese. É bom que né? É uma forma de você fazer uma comparação, né? Direito comparado que a gente fala, né? Ótimo. Eu trouxe para a tese justamente as reformulações que eles fizeram e isso contrariou o Grupo Clarim, por exemplo, que é muito forte. Eles ficaram putos com o Congresso, com o governo, né? Porque... O Clarim é um jornal? O grupo. Na verdade tem TV, tem um monte de coisa. Tem outros grupos fortes lá na Argentina. E eles tiveram de se submeter à legislação, que é, digamos assim, a regulamentação do que nós não regulamentamos. Eles diminuíram os poderes dos grandes veículos de comunicação, não pode atuar em tantas áreas. Por exemplo, você pega a Globo hoje, nada contra a Globo, inclusive gosto da Globo, né? Mas você pega a Globo, por exemplo, quem tem aquelas canais de assinatura, tem uns 20 canais que é repetidoras da Globo em estados brasileiros. Exato. Aí você vai, mesma programação de Rio de Janeiro e São Paulo está passando... Às vezes os programinhas regionais, né? E ela tem muitas frentes, né? A Globo tem jornal, tem site, também fica... Então, quer dizer, esse superpoder aí dos veículos de comunicação, de certa forma, é uma questão que a gente está associando a isso tudo. E a Argentina fez uma reformulação recente com relação a isso, tirando um pouco do poder, segmentando, atribuindo mais canais para as universidades, atribuindo canais mais para as comunidades. Acaba que tem um bom exemplo, né? É um bom exemplo. E nós não seguimos. E você faz a comparação na sua tese? Faço. Mas só com a Argentina ou com Só com a Argentina. Eu até poderia fazer com outros países. Eu trago um pouquinho do que aconteceu na União Europeia, mas assim, muito superficialmente, porque eu fiz um trabalho uma vez com o doutor de Porto Nacional, passou o nome dele, a gente vai ficando velho e vai esquecendo das coisas.
Mas um cara foi muito importante na minha formação do mestrado, porque ele estuda Bolonha, processo de Bolonha, que é a questão da educação na Europa. Né? Os processos de Bolonha. Bom, a educação na Europa, quando houve a União Europeia, eles pensaram, poxa, agora como é que a gente unifica? Porque um cara que está se formando, por exemplo, médico em Portugal, como é que ele vai conseguir trabalhar na Polônia, na Alemanha? Então eles tiveram um complexo, aliás, estão tendo até hoje. Consenso ali. Exatamente. Né? Como é que a gente vai organizar a formação dos nossos profissionais? E aplicação. E como é que esses caras vão trabalhar, já que é uma União Europeia, né? Eles têm que pensar nisso. Né? Então eu trago um pouquinho disso. E eu tive a felicidade de desenvolver um artigo que foi publicado numa revista que foi publicada pelo Dr. Porto, lá da UFT, colegas seus. E eu trago justamente esse estudo, né? A dificuldade que a gente percebe digamos assim, numa unificação de algo que é de difícil unificação. Entendeu? Educação e cultura, porque a cultura, ela empurra praticamente tudo. A forma como a gente educa, o que a gente escolhe para educar, no fundo está muito relacionado ao que nós somos, o que nós temos, a nossa história. Que você tem, né? A história. Então, quer dizer, não adianta impor também, né? Então eles lá tiveram essa, digamos, sabedoria de dizer o seguinte, olha, com relação ao que se vai fazer nos veículos de comunicação de cada um das unidades da União Europeia, problema de cada um. Não vamos unificar porque isso aqui é impossível unificar. Porque as culturas são diferentes. Então, guardadas as proporções, é o que nós poderíamos fazer aqui. Isso. Que particularidade de cada país tem que ser conservada. Não tem por que a União ser tão forte, cara. A União Brasileira, o Estado brasileiro, ele é muito concentrador. Então, quando o legislador teve a ousadia de dizer, não, espera um pouquinho, vamos deixar as particularidades regionais para serem decididas nas regiões, ele foi feliz. A infelicidade está em não imaginar o que o Congresso não iria fazer depois. No próprio Brasil tem outros segmentos que têm essa ideia que você está falando. O próprio SUS, né? Exatamente. Ele é conectado. Municípios e estados é atuam. uma das leis mais lindas que tem. Né? Eles atuam, não é só a União que faz. Então seria algo... são integrados. Integrados, exatamente. Eles dividem responsabilidades. Tripartite, né? Tripartite. Eles dividem. Mas assim, você tá de falar. Vai para um canal único, mas lá ele tem estabelecido na tripartição exatamente o que cada um é responsável. O Estado, você cuida da complexidade tal, o município você atua aqui, né? E vem recurso para isso. Esse recurso para isso é o que, se nós quisermos fazer uma associação, o Fundo Nacional de Cultura poderia fazer. Né? Entendeu? Isso que eu estou falando, é um bom exemplo, né? Que poderia. Paulo, então aqui está a tua provocação. Sim. E aqui está a tua ação. Essa aqui, exato. Não é verdade? Aqui eu trago análise. Provocação e ação. Aqui, na verdade, eu consigo, pelo menos imagino que sim, consigo provar que nós temos bons narradores da nossa cultura popular. Eu, claro, foquei na música, até porque eu sou, né? Estive na música a vida toda. Então eu vou atrás de 24 narrativas de cantadores, né, da nossa região, nativos daqui, né? Mostra o verso também, que tem tem a pessoal, foto deles, né? Nativos daqui. Acho que agora ficou bom, hein? Dá para enxergar? Agora deu. O outro lado, agora eu acho que não tinha dado. Vira de novo. Novamente? Primeiro porque tem um reflexo. Isso, ficou legal. Agora sim, canto em si, né? Cantos em si, identidade tocantinense. Paulo Albuquerque. Isso. Aqui eu trato com Braguinha Barroso, Dorivan, Everton, Genésio, Juraildes e Lucimar. Não são os únicos, não. Mas são, na minha avaliação, dentro dessa coisa nativa, são os mais importantes. Porque são nascidos aqui e tem, digamos assim, a obra deles, você consegue identificar muito claramente essa coisa de busca de gênero musical, letra, melodia, arranjos, instrumentos que eles utilizam, sempre buscando algo que é na região. Um é diferente do outro, mas todos eles eu consegui identificar, e esse era o desafio, era mostrar que narrativas feitas por esses artistas já davam a conotação de que nós temos algo para mostrar. Claro. Porque é a partir daqui que a gente pode exigir isso. Claro. Né? A partir daqui, a identificação de que nós temos... Né? Eu falei o contrário, falei que é provocação e ação. Essa é o contrário. Um sustenta o outro. Exatamente. Esses artistas são de todo o estado do Tocantins ou tem mais... Não, eles são do estado. Palmas? Tem muita gente de fora que veio.
E esses eu não peguei. Por quê? Porque é aquela coisa do pesquisador. Ele tem que ter os critérios dele de exclusão, né? O escopo, né? Exatamente. O escopo da pesquisa. Por que eu escolhi Braguinha, Dorivan, Everton, Genésio, Juraildes e Lucimar? Primeiro, por questões que eles nasceram aqui. E Quando segundo, você falar aqui em Grupi? não, no Tocantins. Tá. E o outro aspecto é porque eu consegui, numa avaliação prévia, ver que a obra deles tem isso que eu elegi como importante para defender a dissertação. Tua particularidade. Exatamente. Eles cantam identidade, eles têm traços da identidade do norte goiano? Tem. O Braguinha, por exemplo, é de Tocantinópolis, da região do Bico do Papagaio. O Dorivan é de Cristalândia, Gurupi. Nasceu em Cristalândia, mas viveu a vida toda em Gurupi, o Dorivan. O Everton é de Porto Nacional, ele é um pesquisador folclórico, inclusive historiador, formado na nossa UFT, inclusive. O Genésio é um baluarte, é um dos mais importantes. O Genésio eu conheço, escutei. Ele é de Goiatins. Né? A obra dele, em algum local. Eu conheci o nome Tocantins com o Genésio. Ele andava em festivais pelo Brasil, né? E aí eu estava em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Eu tinha 17 anos, por aí, 17 para 18 anos, e ele estava cantando nesse festival. Genésio Tocantins, desse tamanho, 1,60 m. E o festival era daqueles que impunha também para os caras que vão de fora colocar a vestimenta de gaúcho. Era muito engraçado. Porque ele estava com uma bombacha branca e uma roupa branca. Né? Bombacha branca e roupa branca. Arrumaram para ele emprestado uma bombacha branca, uma alpargata branca e uma roupa branca. Eu sei que quando ele entrou no palco, os caras começaram a fazer, o enfermeiro. Mas a hora que ele abriu a voz, calou o estádio todo, os caras aplaudiram ele enormemente. Ele foi vencedor. O Juraildes é natural de Aurora, do Tocantins, né? Lá da região dos Gerais. Linda. Ele canta a natureza como ninguém, o Juraildes. E o Lucimar tem uma história interessante também, porque o Lucimar é de Filadélfia, do Tocantins, mas ele foi o cara que mais se arriscou fora. Ele viveu em São Paulo muitos anos, ele tem grandes composições na voz de grandes intérpretes brasileiros, especialmente do mundo sertanejo, né? Que a gente chama de sertanejo. E ele, quando voltou para o Tocantins, aí nos anos 90, final dos anos 90, ele trouxe toda essa carga de composição e resolveu pesquisar o Tocantins. Então as obras deles mais recentes, são basicamente genuínas. Assim, ele pesquisa muito e produz muito. Então são as pessoas que eu escolhi. Tem muita gente que ficou ali fora? Tem. Mas, infelizmente, não coube todos, né? Eu lembro que nessa temática desse livro, Paulo, me lembro aqui agora que o Grupi aqui, tempos atrás, tiveram eventos, né? Festivais. Acho que deu uma parada. Deu uma parada, sim. Em 90... Porque eu achava muito bonito aqui. Né? Tinha no Mauro Cunha, né? Nós fizemos um aqui, inclusive, na UFT, em parceria, o NIRG e o UFT, uma vez, o Festival Universitário da Canção. É um aniversário de 10 anos do campus. Então, foi isso? Olha só, aniversário de 10 anos. Vocês não estavam aqui, não, né? Não, mas teve um mais recente agora. Não, aqui dentro da UFT nós fizemos um. 10 anos eu estava chegando. Então você estava chegando. Festival de 10 depois, não teve? Mais recentemente? Aqui na UFT? Acho que teve alguma coisa aqui na UFT. Festival... Nós fizemos um festival em homenagem aos 10 anos da UFT. Uma parceria bem legal que nós fizemos. Eu estava na Unirg ainda, já né? Já tá 20 anos, né? Não, então vocês passaram batido nessa. O tempo tá passando rápido. Não, eu estava falando na própria... a Unirg já... A UFT já tem 20 anos. Então já tem 10 anos. E a gente chegou a 10 anos. Nós chegamos juntos, assim, bem próximo. Cheguei já então é o seguinte, antes de eu chegar, Gurupi tinha o festival de Gurupi, nos anos 80. Guru Festival. Não. Não é isso, não? Não. O festival de Gurupi dos anos 80. Esse nem eu peguei. Eu cheguei aqui no final de 89. Era Goiás ainda. Isso. Aí não tinha. Quando eu cheguei, não tinha mais festival. É uma história bem interessante. Então esse é de 80, né? Esse é de 80. Eu cheguei em 89. Quando eu cheguei em 89, eu cheguei para o então prefeito João Cruz, finalzinho do ano de... Aliás, início do ano de 90, no ano seguinte, eu pensei, poxa, não tem festival. Eu, naquele ímpeto de jovem, vou criar um festival. Pronto, cheguei lá no João Cruz, estava no gabinete dele, e é uma coisa interessante, que é as questões culturais que a gente está falando, né? Eu lembro que na minha cidade, para tu falar com, por exemplo, o prefeito, tem que entrar numa agenda, organizado, tu entra sozinho para falar com o prefeito, e aqui o João Cruz era o seguinte, vocês não conheceram ele? Não. O João Cruz é uma figura folclórica. Ele é parecido contigo, inclusive. Parece o mesmo? Barbudão, gente boa, assim, de bonezinho, o tempo todo. Eu cheguei no escritório dele, lá na prefeitura da Rua 1, tinha no mínimo umas 40 pessoas no gabinete.
E ele lá sentado. Despachava com um, despachava com outro, e eu fiquei olhando aquele ambiente e pensei... Porque quando eu cheguei, eu falei para a secretária, olha, eu gostaria de falar com o prefeito, cheio de cerimônia. Né? Mas não, pode entrar. Vai lá, galera. Eu pensei assim, pô, tá fácil, né? Aí eu cheguei lá, tinha umas 40 pessoas despachando com o prefeito. Cara, eu fiquei a tarde toda pensando como é que eu vou abordar esse homem, cara. Eu não me conhece, eu cheguei ontem aqui praticamente, né? Mas eu já tinha criado o jornal, então, quer dizer, esse não me conhece também era muito da minha cabeça. Ele sabia quem eu era. Entendi. Entendeu? Ele sabia, porque político sabe como é que é político, né? Sabe. Aí passou um tempão, eu cheguei, prefeito, eu sou o Paulo Albuquerque, ele me olhou, parou do que estava fazendo e me olhou, sentadinho me olhou. Eu sou o Paulo Albuquerque, eu tô aqui há pouco tempo, trabalho com comunicação, tenho um jornalzinho chamado Coquetel, e eu pensei em nós fazermos um festival de música aqui, porque eu tenho experiência, assim, eu participei muito de festivais de música lá no Sul, eu tenho uma preocupação assim, assado. Você sabe o que ele falou pra mim? Ele disse assim, quanto é que tu vai precisar? Já aceitou de cara. Na hora. Aí eu disse assim, eu acho que, sei lá, uns 5 mil reais, mas na época, né? Aí ele pegou e escreveu um bilhetinho. Fala com o Maia, na outra salinha ali do lado, já tá resolvido. Já tá autorizado. Fácil, né? Naquele tempo, eu acho que não tinha nem prestação de conta, né? Que eu lembro que passado uns dias, o Mais não pode vir buscar o dinheiro para fazer o festival. Era assim. E aconteceu. Aconteceu. Esse foi o FESC, Festival Estadual Estudantil da Canção. 1990, a primeira edição, que a gente realizou. Lá no ginásio de esportes. Eu era tão ousado que eu pensei, eu vou botar 10 mil pessoas no ginásio. Claro que não deu 10 mil, né? Mas deu um bom público. Mas é bom pensar assim. Eu já fui logo no céu, né? É. Aí depois eu pensei, não, vou ter que fazer num ambiente menor, mais apropriado, porque o ginásio é ruim de sonorização, né? Aí fui fazer no CTG. A gente fez o FESC até o 13º, mais ou menos. E o legal do FESC... Muito eventos. O legal do FESC é que nós conseguimos registrar em vinil, em 1995. Tem um vinil. Você tem um material, Tem, o vinil do Quinto FESC, com as finalíssimas. Depois eu tenho CDs até o 10º FESC. CDs, gravamos ao vivo. Maior ousadia do mundo, a gente gravava ao vivo o festival. Boa. Então é uma história bem legal essa do Festival Estadual da Canção. E depois... Já quando eu saí, parei, cansei, né? Aí a Prefeitura Municipal de Grupi uma vez me chamou para criar um outro festival. Isso passado alguns anos, e a gente fez o Guru Festival. Esse que eu tava lembrando. Esse que você vai lembrar. Aí nós fizemos 2 edições do Guru Festival, já na edição do Laurês, no governo do Laurês. Esse eu fui lá. Achei muito legal. Isso, eu fui lá. Guru Festival. Foram feitos 2 vezes, eu estava também na organização, a convite deles. E agora, nesta semana, eu vi um vereador, o Jair, apresentando um requerimento junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para retomar o festival nesse ano de 2023. Muito eu achei bom. super legal, ele inclusive me mandou, elogiei eles. Provavelmente vai acontecer. Vai acontecer. Só que é o seguinte, tem que correr, sabe por quê? Porque tem que ter um período de inscrição. Tem que ser no aniversário da cidade, né? A ideia é essa, novembro, né? Tá perto, né? Tá perto, tá aí, tem que abrir inscrição, tem que fazer. Tá E tem um outro festival que a gente fez durante 8 vezes, que foi o FUC, Festival Universitário da Canção, que é esse que a gente fez em parceria uma vez na comemoração dos 10 anos da UFT. 10 anos atrás. Festival Universitário da Canção. Fazer de novo. Precisa fazer de novo. Né? Pra gente participar também. Eu acho que ele teve novamente, mas não foi em parceria, né? Então... Não, depois eu fiz uma vez sozinho. Depois já foi feito 8 edições do FUC. Uma, eu lembro que foi em parceria com a UFT. Eu não sei se foi a penúltima ou a antepenúltima, mas o FUC é um festival também que eu criei já na época da assessoria de comunicação, que eu era assessor de comunicação da Unirg, né? Eu criei esse Festival Universitário da Canção também. Atraiu muita gente legal. Mas é aquela história, né? É preciso que haja também definição política para fazer. Né? Os gestores, quem manda, quem tem o poder de decisão, diz, não, bora fazer, e está aqui o recurso. E a gente esbarra sempre nisso. E esse evento eu lembro que foi muito interessante. Veio músicas diferentes. Demais. Né, veio gente do Maranhão, veio gente do Mato Grosso, veio tudo lugar. Nossa, um evento que a sociedade adora, né? O festival é legal por isso, né? É muito bom. E a gente precisa retomar. A Grupi sempre foi uma capital de festival. Exatamente. Tipo É uma oportunidade para isso aqui, ó. Achar novos narradores, novos talentos, né? Novas variações. Né? Então... O ponto legal da tua atuação é que você também agora você tem uma ferramenta muito boa, que é a rádio. A rádio. Lá na rádio eu não preciso. Lá na rádio eu não preciso dessa lei aqui, viu? Não, você tem. Você deixa até mais. Né? Você coloca em prática o seu desejo, né? Nossa, a gente vê na grade. Lá a gente coloca nos intervalos. Eu tenho, por exemplo, nos programas que eu apresento, tem a quinta-feira eu chamo de Quinta Tocantina. Porque nos intervalos das notícias eu falo e toco músicas feitas no Tocantins. E eu também, como é eu que programo a rádio, eu também coloco nas janelas legais, eu coloco música tocantinense. Às vezes a pessoa
curtindo, escutando e nem sabe que é de artista tocantinense. Tem hora que tem umas músicas que a gente tá Da onde que é esse cara, que né? legal, eu quero anotar, mas não dá. E música que... Porque, em geral, as rádios tocam meio que as mesmas músicas. Sim, né? Sempre sertanejo. Aí a gente coloca na Unirg FM, gente- então é uma coisa Tem diferente. essa variedade. A gente percebe na Uniga um pouco É. desse refino. Essa A Né? história é a seguinte. E isso que era a pergunta, qual é a história? A história é a seguinte. É uma rádio educativa. Eu acho que isso já responde muita coisa, né? Isso. Mas Vocação, então né? mas é para elite? Não, quem disse que é para elite? Não. A rádio educativa é para o cidadãozinho mais comum, mais simplesinho, a senhorinha, dona de casa. E, poxa, o que eu estou ouvindo aqui? Isso aqui me ajuda? Me ajuda. Isso aqui me faz crescer, vai dar uma abertura na minha cabeça. Então, quer dizer, Isso. nós é que temos que fazer com que essas pessoas sintam-se com o que elas estão vendo, ouvindo, comendo, mastigando. A gente tem essa responsabilidade. Pertencimento E a rádio, desse lugar. é o pertencimento. A pessoa precisa se entender dentro Nós somos do de negócio. Gurupi, dessa região. Exatamente. Quer dizer, Tocantins. e aí que veja, por exemplo, as pessoas dizem, hoje em dia com rede social não precisa de rádio nem televisão. Precisa. Precisa e precisa muito. E muito. Porque tem Até muita mais. gente que tem no rádio como grande companheiro e tem muita gente que não sai da frente da televisão. Meu velho pai, por exemplo, que está morando aqui agora há 2 semanas, ele não sai da frente da televisão. Entendeu? Tem dificuldade para caminhar. Agora imagina, ele fica escutando. O que... Eu gosto da Globo, mas só as coisas de Rio e São Paulo. Com raríssimas exceções entre os programas regionais de notícia aqui. Teleguiado. Mas não tem nada cultural nosso. O que tem de cultura na televisão em Anhanguera? Tocantinense. Programas, musicais, discussões, coisas que tem a ver conosco. A não ser os noticiários, que já é bom. Não há nenhum problema com relação a isso. Mas poderíamos ter mais. Poderia ser um pouco mais. Poderíamos ter Só mais. investimento. Poderia ter documentários feitos por tocantinense. Tinha que ter espaço para exibição de curtas feitas por tocantinenses, clipes feitos por músicos tocantinenses. Nós não temos. Por que não tem? Porque a empresa não tem interesse e eu não tô culpando ela. Entendeu? Ela é comercial. Isso. Agora, se tivesse o Fundo Nacional de Cultura e estivéssemos nós recebendo dinheiro para participar de editais e produzindo, e ela com a obrigação legal de reproduzir o que a gente fez. Aí as coisas andam bem. E isso gera, novamente, aquilo que eu falei, gera até uma economia local, né? Porque a gente vai... Você vai no contratar, você vai comprar, você vai contrata contratar gente, pessoal. você vai treinar pessoas para fazer vídeo. A cidade vai crescer, né? Gira também, né? muito, Você vai muita colocar muita evidência da cidade em exato. outros lugares, né? Tem uma música minha que rodou na Anhanguera, eu falo da Anhanguera, mas agora eu preciso... também, né? Eu preciso tirar o chapéu. As pessoas me conhecem muito ainda no estado por causa de uma música que rodou na década, final dos anos 90, início dos anos 2000. Uma música que se chama Em Tempo. É uma música que eu apareço dirigindo um carrinho. Né? Tem clipe? Fez Tem o clipe. clipe, aí. tem clipe. Aliás, eu tenho um canal no YouTube, Paulo Albuquerque. Depois você manda pra gente ver. Vou mandar. Aí. Tem um canal no YouTube, tá lá, Paulo Albuquerque, e essa música faz parte dos clipes que tem lá. E ela fala justamente de uma transição interessante, porque no final dos anos 90, início dos anos 2000, muita gente saía do interior para morar em Palmas ainda. Né? E essa música Em Tempo fala justamente disso. É 2 pessoas que se apartam, uma ficando em Gurupi e a outra indo para Palmas. É uma história de amor e pode ser entendido como uma história de amizade, não há nenhuma questão, né? Então as pessoas... Ou outra coisa também. É outra coisa qualquer, mas assim, a dor da separação e a necessidade que as pessoas têm, muitas vezes, de buscar novos espaços. E quem fica tem mais dor ainda. Então, e assim, eu fiquei popularizado no estado, musicalmente falando, por causa dessa música. Porque a Anhanguera rodou anos a fio, em intervalos. E não era só eu, muitos outros. Eu tenho uma saudade enorme desse E tempo. esse tempo era quanto? É quando? Agora, virada do século, 1999. Porque a música é de 99. Eles começaram a rodar ali logo depois, 2000. Então 2000. Nesse momento estava indo bem, né? Porque eles A também... intenção de oferecer cultura. Eu acho que eles tinham internalizado a ideia de que eles têm essa responsabilidade. Só que agora abandonaram. Abandonaram. Vamos resgatar isso aí, Entendeu? né? Abandonaram. Tem muita gente produzindo, mas eles não têm mais espaço para os clipes. E era nos intervalos. Não era nem o clipe todo. Era só um take. Eles pegavam os takes da música, dividiam em várias partes e botavam os takezinhos, cara. Mas qual é a chance disso hoje, né? Hoje Verdade. Eu acho que o problema, por exemplo, eles faziam essa propaganda para fazer propaganda da rádio. Ok, a Rádio Araguaia, né? E só que a Rádio Araguaia, depois daquela fase inicial da criação do Estado Tocantins, ela virou Goiânia. A programação é comandada por Goiânia. Essa aqui. Tá A da Rádio Araguaia é nossa. O que vai rodar na Rádio Araguaia é o que Goiânia determina. Veja, nós estamos sendo
influenciados por um centro que não tem nada a ver conosco. 600 quilômetros daqui, né? Você entendeu como é que é o negócio? A dificuldade? Entendi. Se você chegar lá com um clipe hoje de uma música tocantinense, você não encontra mais esse espaço. Há um espaço que eu vejo assim, aquelas, inclusive já teve com a UFT, né? Pesquisas dia de campo, sabe? Então, assim, dá para você mostrar, por exemplo, no caso, as pesquisas em dia de campo, o Jornal do Campo, vamos dizer assim. Sim. E nesse Jornal do Campo, você pode agregar Trilha. cultura, Trilha sonora. regional, quer dizer, você pode conectar Sim. ciência e tecnologia. E a produção cultural. Produção cultural dentro de um contexto. É. Até regional de produção, porque Você sabe qual a vocação que é essa. Qual que é a grande dificuldade? Canguçu, é o seguinte, fica sujeito à boa vontade do gestor da rádio. Esse que é o grande dilema. Sujeito à boa vontade, ele pode simplesmente ignorar essa pauta. Pode. E não há ninguém vai dizer para ele o que ele tem que fazer. E se tivesse a lei, ele saberia que tem que fazer. E se pensar bem, pode ser uma pauta que dá até retorno. Claro, mas o problema é que... É que falta o desejo. Eu penso, né? Está muito da cabeça do gestor. Quando eu digo assim, nós da Unirg não precisaríamos de lei, não precisamos de lei, é porque nós temos isso internalizado entre nós lá. E a Unirg, a gestão da Unirg, a presidência da fundação, me deu liberdade para fazer isso. Né? Vai ter um conselho de programação agora e a gente vai tentar convencê-lo de que esse é o rumo. Que nós temos que permanecer com espaço para que as culturas e valores regionais encontrem esse canal e falem por ele. Né? E está com quanto tempo de funcionamento? A gente tem pouco mais de um ano. Pois é, e tanto evidência, né? Que já está. Tem pouco mais de um ano. A gente percebe claramente como é acolhida na sociedade grupiense. Tem até um programa que eu gosto muito, é o segundo melhor programa da rádio, né? Porque o primeiro é o podcast, né? Fala assim. Podcast falar nisso é que dia, Paulo? Segundas-feiras, às 8 horas. Então nós estamos fazendo uma jogada bem natural. Sim, nada forçado. Nada forçado. Mas tem um outro que eu gosto também, aquele Hora Cidadã. Hora Cidadã. Bom, às quartas-feiras. Muito bom. As quartas-feiras, das 10 às 11. Viola e sons. E Criações. Criações É nas terças-feiras. Eu vi também tem o pessoal do IF, né? O IFcast. Legal, ali é legal porque a molecada adora. Acontece lá? Os meninos, eles vão lá, fazem ao vivo. Que legal. Eles fazem ao vivo e aí eles mesmos filmam e levam lá para os canais deles. Mas ele vai ao vivo. Eu abri esse espaço. Esse espaço para eles. Cedemos o espaço para eles. Nós vamos chamá-lo depois. A gente tem que trazer eles aqui. Muito legal. A professora Adelma. Do IF. A professora Adelma e os meninos. Mas ela é tão legal nesse aspecto, porque ela, assim, ela tá ali atrás, mas ela joga toda a pauta para os meninos. Se virem com as entrevistas, ela fica só observando. Eu acho até que ela, obviamente, dá orientações e puxa a orelha depois. Né? Normal, como o professor faz. Mas o legal é que ela deu liberdade e autonomia para a produção, sabe? E os meninos estão se virando. Tá indo bem. Entendeu? E, poxa, é isso que a gente precisa. É o tal do empoderamento, para usar uma palavra sua, né? As pessoas vão começando a pensar, poxa, eu faço parte do negócio, eu tenho como render por aqui. É um caminho que eu tenho condições de ir. E aí aquela história, a pergunta básica, né? Quem dentre nós não precisa se comunicar? Pois é. Todos. Todos precisam se comunicar. Comunicação é tudo. E o podcast falado aqui, né? Na cidade também tem outros podcasts. E é uma nova ferramenta interessante, né, Paulo? Interessante. Ela vai nesse entendimento, né? De mostrar os valores. Quando, por exemplo, que nós íamos travar uma conversa tão longa, e até longa demais como essa, se não fosse nesse formato. Exato. Sim. Não tem como. Você não vai para a televisão falar tanto tempo ou na com uma pessoa, rádio, né? ou na rádio. Quer dizer, o podcast não. Eventos. O podcast está lá. É o seguinte, eu quero assistir agora. Temática, né? Vou assistir agora. Não vou assistir agora, vou assistir depois. Está lá arquivadinho, vou assistir um trecho aqui que me interessa. Exato. Né? E assim, e também é uma grande oportunidade para as pessoas irem se desnudando. Né? Por exemplo, tem coisas que, se o camarada for um sujeito que quer, digamos assim, entrar fortemente no mercado, ele sabe que é uma bela de uma oportunidade de falar o que quer, de falar o que pensa, né? Muitas vezes vai contrariar o interesse de alguém, mas enfim, é o mercado da comunicação, é o mundo da comunicação. Tem que soltar. Soltar as ideias, né? A forma. Aproveitar esse momento de tecnologia que nós temos, a liberdade que nós temos
para falar o que a gente pensa e mandar ver. E nós pensamos exatamente nisso, né? Escolhemos uma temática, né, Lucas? Sim. Ciência e sociedade para deixar, fazer com que a universidade, né, as universidades aqui da nossa cidade, mostrem potencialidade para aqueles que precisam. Perfeito. Como a rádio é uma grande parceira, né, a Unig FM. Acaba auxiliando. Ela leva informações. Talvez a gente ainda não consegue perceber, mas pode imaginar que lá um produtor rural está escutando um assunto na universidade, né? Com o Paulo Albuquerque, com o professor Gil, o outro professor. E conversar com professores, mas não só, né? Até a gente conversou isso em off aqui. Isso. Mas também, né, vários setores, os alunos, né? A gente já trouxe aluno aqui Tem também. muita gente boa que pode contribuir com muita coisa. Tem. Entendeu? E o grande desafio do caso de vocês é justamente fazer essa identificação. Né? É um grande propósito. Mas tem muita gente boa, cara. Tem aqueles que são mais retraídos, que não querem, mas teriam contribuição, e a gente chama essas pessoas. Isso. Né? Chama essas pessoas. Poxa, eu tenho algo para dizer, eu acho que eu posso contribuir. Nós e conversa. Dar voz, né? Conversa com quem está organizando o podcast. Pô, eu tenho um determinado detalhe aqui que vocês nunca abordaram e eu acho que rola. E aí, obviamente, o conselho editorial, que no caso são vocês dois, vão decidir, pô, legal. Então não precisa ser professor, não precisa ser um pesquisador, não precisa ser um escritor, não precisa ser ninguém. O cara é alguém da comunidade que tem, digamos assim, uma percepção diferente sobre algo importante e que quer contribuir. Poxa, como é que a gente vai crescer como sociedade? A hora que a gente der voz para o máximo de pessoas possível. Essa é a nossa missão. Né? Esse é o nosso foco, né? Nosso foco, né? Ciência e sociedade. E, Paulo, um outro aspecto que o Lucas até falou no início, você é presidente da Academia Gurupiense de Letras. Putas. Mas essa também, uma grande função, hein? A minha mulher me diz o seguinte, bicho, para com esse trem. Chega disso. Chega. Na verdade é o seguinte, eu tenho 34 anos de Gurupi, né? Eu já fui presidente, eu já fui patrão do CTG, eu já fui presidente da Associação de Artes. Já fui presidente, eu já fui dirigente de não sei o que, organizei festival. Vereador, né? Vereador. A maioria das atividades que eu desenvolvi nunca me deram dinheiro, mas eu tô bem, tô tranquilo. Fim social. Mas tá feliz, né? Tô feliz. Agora, sinceramente, eu fiz 60 anos agora essa semana. Não parece. 60 anos. E aí, entre outras coisas, ela assim, bicho, cuida da tua saúde, reserva um pouquinho mais para as coisas que tu gosta de fazer, para de fazer essa coisa de frente assim. E a academia foi, na verdade... Foi uma traição dos meus colegas, porque eu me filiei num dia e no outro disse, não, você será o presidente. Mas eu estou passando adiante agora em novembro. Tem muito tempo que você é presidente? São 2 anos, né? Já está finalizando agora. Mas, assim, é interessante e ela tem uma relevância importante. Porque, assim, tem gente que não acredita mais nos livros. Mas é nos livros que a gente vai deixar registrado. Isso, eternizado. Né? As ideias, os pensamentos, aqueles de vanguarda, aqueles que vão, de repente, daqui a alguns anos servir de luzeiro para outros que estão vindo. É os livros que vão fazer isso. Não adianta a gente se iludir. É o alicerce. Entendeu? Né? Não sei o quê, papapá, não precisa, vamos só falar que tá tudo certo. Sim, mas quem fala? Você busca conhecimento aonde? É no que está escrito. Isso. É no que está escrito. Quando surgiu rádio e TV, o pessoal falava, vai acabar os livros. Surgiu a livro, internet, não importa se ele é físico ou é digital, mas é o que está registrado. Então é isso que a academia se preocupa, é justamente buscar as pessoas, estimular as pessoas a escreverem sobre os mais variados aspectos, né? E deixar isso registrado. Quer dizer, tu pensa que eu tenho alguma intenção comercial com isso? Embora vai estar à venda, viu? Daqui a pouco. No site, né? Eu coloquei lá a editora Life é R$19,90, né? Para quem quiser a versão digital. E eu vou vender ele aqui também, no dia do lançamento, R$40. Para bancar o custo, né? Editora Life, ela é de Campo Grande. Campo Grande. Eu fiz 4 obras, né? Fiz essas 2 e fiz outras 2 em parceria. Escrevi uma com o Ricardo Almeida, doutor Ricardo Almeida, doutor em comunicação. A gente fez esse jornal Coquetel que eu estava falando agora há pouco, nós fizemos uma coisa bem interessante, até foi uma ideia dele e eu ajudei. Nós pegamos as principais publicações da virada do século do jornal Coquetel impresso e atualizamos para ver o que tem de hoje com relação ao que nós publicamos. Quais foram as evoluções ou involuções das principais manchetes que nós fizemos e desenvolvemos lá nos anos 2000, início dos anos 2000. A virada. Histórias de Gurupi, não sei, eu não lembro bem o nome do livro, né? E é justamente um
uma recuperação do que esse jornal publicou com comentários antes da matéria e nos dias de hoje. É bem interessante o livro. Né? Legal. E um outro livro que eu escrevi chamado Na Ponta da Língua, com pequenos contos, pequenas crônicas que eu fiz em parceria com o Jonas Barros, que é um personagem aqui da nossa cidade, foi vereador há muito tempo. E e ele tem assim, ele tem uma qualidade que é meio rara, né? Ele lembra de histórias com cada detalhe que você... Eu acho até que ele inventa alguns, sabe? Mas esse que é o gostoso. E ele disse assim, Paulo, bora fazer, eu tenho as ideias, eu mando para vocês os áudios e você cria as histórias. Beleza? Beleza. Fizemos um livrinho muito legal chamado Na Ponta da Língua. Que são pequenas crônicas, historietas mesmo de personagens do estado, da região, do Goiás antigo. E esse livro também foi lançado pela própria Editora Life. São essas 4 obras aí. Tempo atrás eu até comentei com o Lucas um documentário, né, eu acho que foi no YouTube, sobre a história de Gurupi. Eu acho que não sei se foi 1980, alguma coisa. Não foi comigo, não. Eu comentei, não? Acho eu comentei com alguém, mas não assim, é esse documentário. Eu fiquei tão encantado. Vídeo documentário. Depois eu posso passar para vocês. Quero ver. Tem vários, né? Tem várias produções. História dos pioneiros da cidade. Sim. E mostrando imagem. Eu fiquei... Sim. Eu acho que é um do Hélio Brito, da abertura da BR-153, não é não? Falou do Estrada das Onças, Estrada das Onças, uma coisa assim. Que era uma o Hélio Brito, pequena. O Hélio Brito, eu vou encontrar e vou mandar para vocês. Manda o link. O Hélio Brito é um grande documentarista que nós temos, Muito inclusive bom. premiado em nível nacional. É daqui de Porto Nacional, inclusive. E a gente, família em Gurupi. Foi pensei criado em Gurupi. E falar com o Lucas, não sei se eu tinha falado. Não, acho que pra não gente tô é uma figura interessante para você trazer aqui, viu? Poxa, muito legal, velho. E ele volta e meia tá em Gurupi. Porque nós somos gurupienses raiz agora, já tem mais de 10 anos. Não queria conhecer mais. E ele se criou aqui, ele se criou em Gurupi. Ele nasceu em Porto, mas a família veio para cá, ele veio menino para cá e ele é conhecido. Eu vou encontrar. Hélio Brito. Ele fez um documentário legal também sobre a história do carnaval de Gurupi. Ele tem vários projetos que estão sendo realizados aí também. Muito legal. Hélio Brito. Vou passar o contato dele para vocês. Tá ótimo. Tá? É interessante. Quantos membros, mais ou menos? Como é que funciona assim, a Academia Brasileira? Grupiense. Grupiense. Como é que é? Grupiense de Letra. Academia. Integrado. Quantos o quê? Quantos membros? Como é que Nós temos 30 membros efetivos, né? E tem aqueles que são colaboradores, gente de fora, né? Que agora mesmo a gente estava com o edital aberto para trazer membros colaboradores, gente de fora, Tá bem, já. né? E que podem se inscrever também, né? Basicamente isso, né? E o processo para entrar, como é que é? O processo é ter publicação, né? Apresenta o desejo de se inscrever. O desejo. Ele tem que ter um livro publicado, né? Já, né? E apresentar o interesse, faz uma cartinha declaratória, quando abre o edital, ele se inscreve e aí a comissão interna decide, né, quais os que entram. Normalmente tem que vagar uma cadeira, né? Sempre assim, né? Eu assumi a cadeira do finado do Dr. João Neves. O João Neves faleceu, um amigo nosso também. Era um médico aqui da cidade, escritor também, um grande poeta. Ele acabou falecendo e eu herdei a cadeira dele. Fiz um processo e entrei pela cadeira dele. Interessante. É bom saber. Aí já tá de olho. Mas Vai esperar o próximo aí. precisa falecer, né? Não, mas que tristeza. Eu espero que não seja ninguém. Mas enfim, né? É um processo. Beleza. Já deu aí o tempo? Não, mas estamos ainda disponível. Eu já tô agoniado aqui. Ô Paulo, nós falamos bastante, né? Gurupiense. Você quiser falar também alguma coisa sobre a rádio, alguma programação que você queira, né? Destacar. Ou destacar um outro tópico também. A gente sempre deixa um momento para que o entrevistado fale o que quiser falar. Talvez a gente não tocou um assunto que você queria, né? Não, a gente falou basicamente o que importa, eu acho, assim, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Eu sempre fui comunicador, né? E eu sempre tive gosto muito grande por rádio e jornal, que é coisa própria, talvez até da minha idade, né? Rádio, eu comecei a escutar rádio, eu tinha 6 anos de idade. Nunca abandonei. Eu passei por vários momentos do rádio, né? Nos anos 80, quando surgiram as rádios FM, no Brasil, toda aquela explosão de rádio FM, né? E a gente ficava escutando música, aqueles balanços, som gostoso, porque a FM tem uma qualidade de som que nós não tínhamos na AM. Mas eu me criei ouvindo a AM, né? Escutando futebol também. Futebol, torcedor do Internacional. A minha mãe, rapaz, eu 7 anos de idade,
7 anos de idade. Eu botava o radinho no pé da cama, tinha aula no outro dia cedo, mas quando tinha jogo do meu time, eu ficava escutando. E eu enganava ela. Eu fingia que desligava e deixava o radinho no pé da cama. Paixão, né? Paixão. Escutando a Rádio Guaíba de Porto Alegre. Famosa Rádio Guaíba. Depois passei pelo processo das emissoras de FM. A gente curtia muito, porque foi uma época que eu estava fazendo curso de cabo e de sargento, depois no Belog, em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade universitária, então as FM entravam rasgando lá, sabe? Rádio Atlântida, FM, Porto Alegre, não sei o quê, Rádio Atlântida de Santa Maria. E assim, a gente se encantou muito com o rádio quando ele começou a fazer esses balanços todos, mas nós perdemos um pouquinho da identidade do rádio. Porque o rádio, ele nasceu para ser, eu não sei se é ousadia, mas ele nasceu para ajudar a educar as pessoas. A função do rádio é essa. A função, e tanto que no início, a fundação que tomou conta das primeiras rádios no Brasil, lá nos anos 20 e pouco, elas surgiram, por lei, inclusive, com o dever apenas de educar as pessoas. A gente estava tão preocupado no Brasil em ter um veículo que ajudasse no processo de educação, que os rádios surgiram com esse propósito. Eles não eram comerciais. Né? Eles passaram a ser comerciais depois quando perceberam, opa, por aqui a gente pode vender muita coisa. Então vamos fazer legislação nova dizendo que pode ter intervalos comerciais nas rádios. Aí começou a ter interesses comerciais nas rádios. E aí começaram a crescer o olho. Porque rádio era um pepino, na verdade. A manutenção do rádio não podia ter receita, inicialmente. Né? Então passou por todo esse processo. E o rádio comandou até os anos 50. Porque quando a televisão chegou em 1950 com Chateaubriand, quem mandava era o rádio. O rádio e o jornal e as revistas. Né? Eram os impressos e o rádio. Todo canto. Todo canto. O rádio, tinha rádio que atravessava. Você escutava a Rádio Nacional de Brasília, no alto do Amazonas. Entendeu? Você pegava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, em todos os cantos. Nós escutávamos Rádio Globo. Rádio Globo. Eu lembro que quando eu trabalhei em rádio em 1980, de 80 até 82, quando eu entrei para o Exército, eu trabalhei em rádio. E eu exerci uma função lá, entre outras, eu era operador de som e depois me passaram para fazer rádio escuta. O que é o rádio escuta? A rádio escuta é o seguinte, tu fica com fone de ouvido o tempo todo, ouvindo o que está rolando em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas notícias. E aí você fica ouvindo e gravando e copidescando, porque as rádios AM na época tinham como meta, nos anos 80, antes da explosão das FM, notícias. Notícias e músicas. Notícias e músicas. Então a gente não tinha, por exemplo, obviamente não tinha internet, obviamente não tinha jornal online, então tinha que ouvir as rádios, que elas são mais rápidas que os jornais impressos. Jornal impresso tu prepara hoje para rodar à noite, para rodar no outro dia. O rádio não. Rádio é na hora. Na hora. Os caras se deslocam, às vezes fazem pelo telefone, já tinha telefone, com um pouquinho de dificuldade, mas tinha telefone na época. Telex. Né? E até hoje a rádio é o meio mais rápido. Rápido. Lembra na Copa do Mundo que o pessoal ficava vendo lá e ficava o cara assistindo. Saiu o gol. Aí saiu o gol, ele era o primeiro a comemorar porque estava ouvindo na rádio, o pessoal no telão era... Mais lento. E o Chateaubriand veio nos anos 50, né, no início da década de 50, com a televisão, aí a televisão começou a ser a nossa rainha. Mas, obviamente, demorou a chegar em todo o Brasil. Eu lembro que em 74, eu consegui assistir a Copa do Mundo de 74 da Alemanha pela TV. Pela TV. Eu já tinha... Preto e branco. Tinha 11 anos, claro. Preto e branco, a válvula. Com a tela... A imagem só na metade. Com uma telinha colorida, hein? Sim, um papelzinho colorido para mentir que era colorido. Mas eu assisti a Copa do Mundo de 74 pela TV, né? E, enfim, é um processo, né, cara? E hoje em dia a gente está vivendo... A molecada que nos ouve hoje está assim, longe de imaginar as dificuldades que a gente tinha. Mas havia felicidade também naqueles encantos que nós tínhamos, né? E a gente se divertia muito. Vivia-se bem também, né? Então... Agora, quando eu digo assim, não, eu sou um conservador, talvez seja exatamente por perceber que nós não podemos perder as raízes que foram fincadas. Entendeu? Não é fechar os olhos para o que temos e para o que a gente pode ser. Mas olha, se a gente abandonar o que a gente já aprendeu, o que nos trouxe até aqui, a gente corre um sério risco de sair flanando. Céu acima. Tem que se adaptar para o novo, né? Mas não... exatamente. Não, e a tendência é a gente fazer sempre esse resgate. Porque a tecnologia vai sempre jogar algo incerto. Sim. Alguma tecnologia mais direcionada, mas outra incerto. Então a gente tem que estar com o pé ancorado naquilo que a gente é. A segurança. Naquilo que a gente Toda transição precisa de segurança. Exatamente. Você tem um filho, vai para a faculdade, não sei para onde, vai morar por outra cidade. Poxa, ele tem que ter a segurança de saber que na retaguarda tem um pai, tem uma mãe, tem um avô, tem alguém que está cuidando dele, que está preocupado, liga o telefone. Quer dizer, essa desconexão assim, ela traz um mundo inseguro demais para todos nós. Né? E veja, eu
E assim como vocês acreditam, a gente não está falando em fechar os olhos para o novo, porque o novo sempre vem, já dizia o poeta, né? Não adianta. Belchior. Não tem, Belchior, não tem. O novo sempre vem. E tchau. Quem não quiser se adaptar a isso, que fique para trás. Agora, eu acho que a gente consegue levar a vida com mais tranquilidade, com mais felicidade, se você perceber o novo, tentar fazer leitura sempre com bons olhos para o novo, né? E, obviamente, se navegar bem, entendeu? Isso, não tem. A juventude está aí, eles vão tomar conta mesmo, nós já estamos quase passando. Vocês não, mas eu já estou quase passando, enfim, né? É novo. É novo. Com as novas tecnologias, 100 anos é o limite ao mais. Né? Bem, Lucas, vamos falar um pouco agora dos nossos apoiadores. Vamos, hoje, dos brindes, né? Os brindes também, que a gente vai. Vou passar para o Lucas, que sabe de qual aqui. Eu não sei de qual. Aqui são projetos que são desenvolvidos aqui na UFT. É uma lembrancinha, um agrado, né, Paulo? Por ter vindo aqui. A gente vai sempre inovando. Aqui a gente tem alguns brindes, né? Então, um álcool em gel de um projeto desenvolvido que iniciou-se aqui na UFT ainda na pandemia, né? Produção de álcool em gel. Da professora Carla, do curso de Química. E esse brinde é para o convidado. Isso é para você, é para levar para casa. Para usar, entendeu? Olha, álcool em gel a gente nunca deixou de usar, né? Sim. Um sabonetinho artesanal também de um projeto, também projeto de extensão, todos eles, né? Legal. Professor Nelson também do curso de Química, que no caso o projeto ele ensina a produção de sabonete em populações, em comunidades carentes, né? Como uma fonte de renda. Olha que legal. E um chaveirinho que o pessoal do curso de Engenharia Florestal, acho que a professora Raquel, mas também a professora Vanessa também, né? Raquel e Vanessa que participam desse projeto. Estudantes secundaristas que até vieram várias vezes. Isso. Pô, que legal, fico feliz aí pela chaveirinho. E nessa oportunidade também a gente deixa aberto, né, Lucas, que o podcast ele está aberto também para outros projetos de outros professores da Unig, da própria UFT, da IFTO, para poder a gente estar divulgando também, porque é um espaço que a gente passa o brinde para o convidado, mas também a gente fala dessa ideia, do projeto em si. Então fica aberto tem os outros, né? Existem outros projetos. Então é uma oportunidade de outros professores que queiram, né? A gente está para isso. Perfeitamente. Fico agradecido, feliz por ter estado com vocês, conversando aí. Peço desculpas muitas vezes por ter falado demais, né? Não, foi ótimo. A gente gosta disso, né? Eu quase não dou espaço para as perguntas, eu vou encaixando, mas muito agradável. É o encordoamento natural de quem... digamos assim, passa por sala de aula, sabe? E quem já é da comunicação. Exatamente. Aí, tá na veia, né? Tá na veia da gente. Tá tudo acumulado. Todas as coisas ruins estão acumuladas aqui nesse aspecto. Né? A expertise. Mas eu ainda ouço muito isso. Fico feliz quando as pessoas me falam as coisas. Né? Eu tenho os meus momentos, e são muitos, de ouvir as pessoas, de observar o que está acontecendo. Eu falo bastante quando digamos assim, nesses encontros, por necessidade. Você precisa estar, exatamente como foco, falar o que é que você tem. Mas podem ficar certos que eu sei ouvir também. E como você bem disse, a oportunidade no podcast para isso, né? Sim. Uma chance de você falar mais sobre suas ideias. Exatamente. É um espaço com tempo maior. Você é o cara da rádio que está ali nos limites. Cada programa, né? Devido àquela Chegou muita gente nova na cidade, tem gente que não conhece. Embora eu esteja aqui há 34 anos, eu sou mais conhecido dos antigos, né? Mas gente nova, por exemplo, que vem estudar aqui, não conhece. Sabe quem é esse cara? Não, e talvez conhece você pela voz. Também. Agora você vai ver um vídeo aqui, né? Que, aliás, né, não é lá essas coisas. Mas eu descobri uma coisa interessante também, só para finalizar, que rádio não é só voz bonita também, não. Quando surgiram as FM, voltando às FM, né? Aquelas vozerões, que era chamada, era esses, né? Se o cara não tivesse voz bonita, já não entrava. Provável. Mas aí a rádio FM dos anos 80 trouxe uma outra chaga terrível, né? Porque os caras, ao selecionarem apenas quem tinha voz, despreocuparam-se do intelecto. E aí o cara com a voz bonita, muitas vezes ele fica só naqueles clichês, né? Aqueles clichês e não sai do lugar, girando e não sai do lugar. Aí, depois de um certo tempo, mesmo as FM começaram a pensar assim, poxa, mas o rádio tem que ter gente que pense também. Conteúdo. Não importa tanto a voz, desde que o camarada tenha a capacidade de desenvolver ideias, né, dialogar com as pessoas, articular, incitar as pessoas a falar. Então o rádio passou e adquiriu, com certeza, um novo espaço, que é justamente esse espaço que é ocupado por pessoas. Isso, qualificar a comunicação em si. E eu acho que esse é o rumo. Esse é o rumo.
as pessoas se acostumam até com a tua voz. Eles acostumam até com a tua feiura. Se tu quiser saber. Né? Quando a gente gosta das pessoas, até bonito parece. Então... Relaciona-se bem. Relaciona-se bem. A mensagem final. Nós temos a honra de tê-lo aqui. Nós vamos inverter um pouco, Lucas. Paulo, que dia que passa o podcast Fala Consciência na Unir, por favor? Segunda-feira às 8 da noite. Olá, pessoal. Aqui é o professor. Segunda-feira às 8 da noite. Aliás, eu estou ávido por receber o material novo que está sendo produzido. Tá chegando. Então é toda segunda-feira. E até quero deixar uma sugestão aqui e uma cobrança, né? Eu acho que vocês poderiam encaixar também, então logo gravem com os novos convidados, já faz um teaserzinho, uma chamadinha. Olha, o próximo podcast nós estamos com um bate-papo com fulano, cicrano, o assunto é esse, tchau. 15 segundos já está dado o recado. Que serve para estimular, sabe o quê, meninos? Estimular as pessoas que têm interesse por aquele assunto a ficarem ligados naquele assunto. Já fique ligado para a próxima semana. Não é só a chamada institucional, já é com um pouquinho mais de conteúdo para a pessoa saber quem é que vem no próximo programa. Entendi. Sim. Não, interessante. Já está registrado na própria gravação e vamos fazer. Tem que fazer agora. Tem que fazer. Aí tem outros também, né, Lucas? Os nossos redes sociais. Os apoiadores aí, as redes sociais, né? Esse podcast que é uma parceria aí, juntamente com a Rádio Unirg, da UFT Campus de Gurupi, e também a gente tem o apoio do curso de jornalismo da Unirg, né? Também nos auxiliou desde o início. Redes sociais, a gente tem o Instagram Fala Consciência PDC e o canal no YouTube Fala Consciência PDC também, que você pode acompanhar os novos episódios, né? Assim que são lançados, que no caso no canal são lançados às quartas-feiras, às 19 horas. Tá? É isso, Paulo. Muito obrigado. Mais alguma coisa, Alex? Pode falar, fica à vontade. Não, já falei demais. Aproveitando que você falou, eu gosto de falar também, porque já tem outras gravações. Talvez alguém não pegou ainda, né? Dá uma olhada, tem muita sociedade ali, viu, Paulo? Gravado ali. Então, a gente está... Nesse primeiro semestre, gravamos bastante. Mas tem uma sequência, como você bem falou, não vamos fazer as vinhetas, mas tem uma sequência de convidados. Estão lá no canal. Já temos gravados e a tendência é sempre ser lançado ali. Pronto. Tá certo? Mais alguma coisa? Paulo, mais Obrigado. Mais uma vez. Nós agradecemos também e agradecemos vocês pelas parcerias, né? E também estamos abertos a conversar quando sempre for necessário. Sempre que eu tiver sugestões, eu passo. Tá ótimo. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Agradeço a todos. Até uma outra oportunidade. Isso aí. Abraço, pessoal. Até mais. Falou, Paulo. Obrigado.